Olá, muito bom dia, uma ótima terça-feira para você que acompanha a programação ao vivo do nosso SCC SBT. Estamos chegando com mais um SCC Meio-Dia, pontualmente 11 horas aqui na capital. Percebam que nós temos hoje pouca influência de vento, né? Calmaria, tanto na Bahia Sul como na Bahia Norte, e também o sol predominando hoje aqui em Florianópolis, né? Nós tivemos aí nesse início de semana, ontem, um dia um pouco mais fechado, aqui na região da Grande Florianópolis, e hoje o sol está aparecendo. Vamos lá com um giro de imagens por Santa Catarina. Obrigado pela sua companhia nessa edição de terça-feira aqui do nosso SCC Meio-Dia. Deixa eu ver qual a câmera agora que a nossa vai separar, é da 101 Itapema, né? É 101 na Itapema, mostrando também o trânsito nas rodovias federais. O maior fluxo nesse momento está concentrado justamente nessa região, litoral norte do estado de Santa Catarina, sempre pegando ali de Balneário Pissarras, Penha, até pelo menos na região de Porto Belo. E agora vamos para o sul? Praia da Imbituba. Imbituba, sul catarinense, também com céu azul, poucas nuvens nesse momento, e as pessoas aproveitando o litoral do estado nesse janeiro, verão aqui em Santa Catarina. Verão que, mais uma vez, quando chega fim de tarde, o que acontece? A gente vai falar nessa edição sobre duas regiões do estado que foram bastante castigadas, com muita chuva e ventos fortes. Vocês viram o que aconteceu na Serra Catarinense? Município de Urupema, gente, choveu mais de 110 milímetros, isso no intervalo curto de tempo. E essa imagem da ocorrência mais grave de uma mãe que estava com a sua filha de 6 anos no carro e de repente ocorre um deslizamento de terra. E o veículo onde elas estavam é arrastado por todo esse barro e vai parar numa ribanceira. A Xânia Marcon está nesse momento na SC 112, que foi interditada ainda ontem à noite. Ela está com a prefeita do município de Urupema e daqui a pouco ela vem com mais detalhes sobre essa situação, os estragos ocasionados em virtude desse volume expressivo de chuva que caiu na Serra Catarinense. E a gente vai trazer mais detalhes também de um caso que aconteceu em Itajaí, de um arrombamento. Vocês viram a quantidade de pessoas envolvidas nesse furto, popular arrastão, né? Entraram numa loja e levaram cerca de 12 motocicletas, a maioria a polícia já conseguiu recuperar, e agora a investigação para saber quem participou de todo esse esquema para juntar 12 a 13 pessoas, né? Adolescentes, homens já maiores de 18 anos de idade. E o detalhe é o seguinte: eles entraram, como nós estamos vendo, depois de quebrar a vidraça com pedras, e levaram as motocicletas que já estavam com a chave aonde? Na ignição. O que facilitou a ação rápida desses criminosos. É uma imagem que chama a atenção, como você vê, um bando, né? Um bando que entra nessa loja em Itajaí durante a madrugada, 2h43 ali marcando o relógio, né? Quando essas motocicletas, 400 cilindradas, a maioria, né? Do modelo escolhido por esses criminosos. Daqui a pouco a Cris traz a atualização de quantas motocicletas já foram recuperadas e quem são os presos depois do trabalho da segurança pública lá na região de Itajaí. E a notícia que a gente traz de uma policial rodoviária federal que fez um parto de emergência lá em Joinville, na maior cidade do estado. A mãe, que estava junto com o pai a caminho do hospital, teve a filha ali mesmo dentro do carro. E assim, nessa imagem a gente vê o trabalho da gente, que eu acho que ela tem uma especialidade ali em curso de enfermeira, algo assim, né? Então, colocando em prática o conhecimento que ela adquiriu e realizando o parto dessa mamãe que ganhou a quarta filha, né? Só que não foi no hospital não, foi dentro do carro. Daqui a pouco te traz mais detalhes dessa bela história. Vamos juntos até umas 5, você está aqui no SCC SBT com a edição de terça-feira, dia 13 de janeiro, do nosso SCC Meio-Dia. Vamos atualizar o que aconteceu na Serra Catarinense. Vamos direto ao local onde nós temos ainda uma rodovia estadual interditada aqui em Santa Catarina, ESC 112, que fica ali na ligação entre Urupema e Rio Rufino. Vejam o trabalho que está acontecendo agora, né? A poda de galhos e de árvores. A Xânia está lá com o nosso Márcio Ramos e vai trazer mais detalhes para a gente, Xânia, sobre se há uma previsão para liberar o trecho, porque o problema é o seguinte, né, Xânia Marcon? Nós estamos agora já nos aproximando aí do meio-dia, e quando começa ali no meio da tarde, 3, 4 horas, com esse verão todo, pode vir novamente um volume expressivo de chuva. Então é um trabalho contra o tempo, né? Enquanto tem sol, vai limpando, mas se volta a chover, não dá para mexer no local.
E ainda, Shaina, a questão daquela mãe, né, que estava com a criancinha no carro e leva um belo de um susto quando é arrastada. É por esse barranco é onde você está agora, é isso, Shaina? Muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. Pois é, nós estamos aqui na SC 112, entre os municípios de Urupema e Rio Rufino, onde aconteceu esse deslizamento de terra aqui ontem à noite por conta do grande volume de chuvas que atingiu a região no fim da tarde de ontem até à noite, né? E aqui nesse ponto onde a gente está, Zanotto, é um dos pontos onde aconteceu o deslizamento, porque mais para frente também aconteceu outro deslizamento e foi naquele local, um pouquinho mais para frente aqui de onde a gente está, que aquele carro acabou sendo levado, né, com a mãe, a moça, né, a mulher de 32 anos e a filha dela de 6 anos, que acabaram sendo arrastadas ali com o veículo durante o temporal, durante, né, o deslizamento de terra. Por sorte, né, elas tiveram só ferimentos leves, não teve ferimentos mais graves, mas aqui nesse ponto onde a gente está, foi onde o deslizamento foi maior e onde as equipes da Secretaria de Infraestrutura do Estado estão trabalhando para desobstruir. Mas como você falou, tem previsão de mais chuva por conta desse calor que está fazendo. E aí a preocupação, então, é conseguir realizar esses trabalhos, desobstruir a pista em tempo hábil. Mas daqui a pouquinho eu vou conversar com o Ricardo Costa, que ele é o coordenador da Secretaria de Infraestrutura aqui da região do Planalto Serrano, mas antes eu vou conversar com a prefeita Cristiane Pagani, que é a prefeita de Urupema, que vai contar pra gente sobre esse temporal, essa chuva forte que atingiu a cidade, que pegou todo mundo de surpresa, né? E a chuva, ela foi concentrada no Morro das Antenas, no Morro das Torres, que fica a 1.700 metros de altitude, e essa água toda desceu para o município e também para algumas localidades aqui do interior, né, prefeita? Foram 100 milímetros, segundo a Defesa Civil do Estado, em menos de 3 horas. E isso, com certeza, trouxe grandes prejuízos para o município e transtornos também, né? Bom dia. Bom dia, Shaina. Bom dia a todos. Exatamente, é isso que você falou, né? Num curto espaço de tempo, 100 milímetros, o que é esperado para 30 dias de chuva, certamente que os rios não suportaram e a gente foi pego exatamente de surpresa. Tinha previsão de chuva, sim, mas jamais a gente esperava que fosse acontecer o que acabou acontecendo, né? E a nossa cidade, que fica, né, a 1.700 metros abaixo desse Morro das Antenas, sofreu o impacto dessas chuvas, né? E a gente teve ali pontes levadas, em alguns pontos da nossa cidade, o rio saiu do leito, iniciou a invasão em algumas casas, a gente até, através da Defesa Civil, iniciou a retirada de algumas famílias, mas aí como o rio foi baixando, a gente não precisou remover elas, né? Mas ficamos alerta durante a noite toda. Hoje cedinho a gente já estava contabilizando os prejuízos, que são imensos, mas com certeza a gente ainda tem que agradecer que esses prejuízos são apenas materiais, né, Shaina? E infelizmente, né, aconteceu com essa moça que inclusive trabalha em Urupema, né? Mas está bem, certamente fisicamente, porque abalada emocionalmente vai ficar por um bom tempo, né? Teve a sorte de o carro ser levado pela terra por baixo e aí o carro acabou parando. Mas então a gente está levantando todo o estrago. O secretário Mário me ligou hoje pela manhã, a pedido do governador Jorginho Mello, a quem já gostaria de agradecer, porque tenho certeza que ele vai auxiliar a gente, né, na reconstrução aí de tudo que a gente acabou sendo devastado pela água e pela forte enxurrada que a nossa cidade ontem passou. O que nos preocupa é o que você estava falando, a gente está aqui neste ponto e aí o pessoal da infraestrutura do estado está fazendo a retirada, mas há poucos minutos atrás a gente estava ali, começou a cair algumas pedras, então a gente entende que isso aqui é um problema sério e que a retirada vai causar ainda, né, mais deslizamento, mais desmoronamento, então a gente pede que a população que precise, né, se deslocar até Rio Rufino ou a Florianópolis, enfim, que procure um outro caminho, que a gente não sabe o que vai acontecer. A equipe está chegando aqui neste momento, mas daqui a pouco a gente não sabe se mais terra vai desabar aqui. Então, e a gente pede aí que as pessoas fiquem alerta nesse período, né, de bastante trovoadas e de bastante chuvas e qualquer coisa que precisarem, procurem a Defesa Civil. A gente está em estado de alerta o tempo todo. Inclusive, o município agora vai decretar o estado de emergência, situação de emergência, por conta, né, dos recursos para auxiliar nessa reconstrução, principalmente das pontes. Teve uma estrada também, que é a estrada ali onde dá acesso à cachoeira que congela também, que tinha muita água, também foi destruído aquele acesso ali, e vocês estão trabalhando, contabilizando os prejuízos com relação ao que precisa ser refeito das pontes também, que dá acesso às localidades do interior, né? Exatamente, a gente está contabilizando.
fazendo a estrada, a estrada velha, que a gente chama, que dá acesso à cachoeira, que congela, e também há o Morro das Antenas, né, que liga o centro da cidade a esses pontos, foi completamente destruída. Eu passei agora pela manhã e não tem mais estrada, Shaina. Em muitos pontos é somente pedra. A questão da cachoeira que congela acabou descarvoando ali, então desmoronou uma parte. A gente vai ter que fazer esta revitalização novamente e certamente a gente vai precisar de ajuda, e o decreto de estado de emergência certamente tem que acontecer porque fugiu a nossa alçada. O município não consegue, né, com os seus recursos, retomar tudo que acabou sendo perdido aí pelas chuvas. Então a gente vai decretar o estado de emergência, o ofício está sendo feito agora e a gente aí aguarda, né, que o governador nos auxilie aí na recuperação de tudo isso que a gente infelizmente está passando no dia de ontem e hoje pela manhã, verificando em loco tudo que aconteceu durante o período do início da noite de ontem. Prefeito Cristiane, obrigada pelas informações, a gente vai continuar atualizando e agora eu vou conversar com o Ricardo Costa, que ele é o coordenador da Secretaria de Infraestrutura aqui do Planalto Serrano, que está aqui também verificando a situação. Ricardo, bom dia, vocês chegaram aqui, são 3 pontos, né, onde teve esse deslizamento, o pior local é aqui, tem um pouquinho lá na frente, onde teve, né, o carro que foi levado ali pelo deslizamento, lá naquele local já foi liberado, mas aqui a situação é bem mais complexa, né? Bom dia. Bom dia a todos. Exatamente, a gente teve vários pontos, onde 3 se destacaram pelo volume de material que deslizou, né? Teve árvores que caíram devido ao vento, por causa da chuva. O primeiro ponto é aqui abaixo, dá uns 250 metros abaixo. A gente está terminando agora de fazer a limpeza, iniciamos ontem à noite, foi feita toda a sinalização, fechada a rodovia à noite, tivemos apoio da Polícia Rodoviária Estadual também. E aí a gente agora está terminando a limpeza nesse primeiro ponto. Posteriormente, conseguimos acessar nesse segundo ponto. Está subindo agora os equipamentos, escavadeira, pá carregadeira, para a gente poder fazer toda a limpeza. Lembrando que é um trabalho com muita cautela, com muito cuidado, pensando no risco, né, de mais novos deslizamentos, sabendo que hoje a gente tem previsão de chuva também, mas a gente segue fazendo os trabalhos aqui com a máxima agilidade. Assim que possível que tivermos segurança, a gente vai fazer a liberação da rodovia. Tem uma previsão, porque você falou que aqui é bem mais complexo. Tu acredita que quanto tempo aqui vocês vão conseguir fazer essa liberação? Falar assim em tempo, em prazo, é bem difícil de a gente ter um prazo específico, né? Porque daí a gente gera uma expectativa. Mas, pelo volume que a gente tem aqui na pista, cerca de 2 a 3 dias. Podendo adiantar esse prazo ou atrasar, porque a gente tem aqui materiais que ainda tem risco de deslizamento. Então, às vezes, a gente está limpando, daqui a pouco desce mais, e lembrando que tem mais uma chuva ainda pela frente. Então, a gente pede, né, para todos os motoristas e moradores que precisam dessa rodovia para trafegar, a gente tem o caminho ali sentido Lages, né, Painel, Lages, aí você consegue retornar via Rio Rufino, ou até quem vai em Florianópolis. E quem desce de São Joaquim, que normalmente vem por Urupema, desce Rio Rufino, também já tem que sair direto em Lages, pegar a 282 para ir para Floripa. Ricardo, obrigado pelas informações, bom trabalho para vocês aí. A gente continua acompanhando, né, e trazendo as informações sobre, então, toda essa chuva, esse temporal que atingiu a Serra Catarinense, além aqui de Urupema, as cidades vizinhas aqui, como Rio Rufino, Painel, também outras cidades aqui da região também foram atingidas, né, por esse forte temporal. Na cidade de Rio Rufino, inclusive, 3 pontes foram levadas e algumas localidades, os moradores estão ilhados, por enquanto, por conta aí dessas pontes que foram levadas pela enxurrada. E a gente, daqui a pouco eu volto aqui, Zanotto, trazendo mais informações sobre essa chuva e atualizando, então, as informações para os moradores e também para os motoristas. Mas aqui na SC-112, né, como o Ricardo falou, aqui esse trabalho vai demorar um pouco mais por conta do volume, né, de terra que deslizou aqui. Aqui se chama Morro Agudo. Nesse local onde a gente está, um pouquinho mais para frente aqui, a gente consegue acessar e ver também o Morro das Torres, o Morro das Antenas, que foi, segundo a Defesa Civil e segundo a prefeita, né, falou pra gente, foi o local onde teve muita chuva e essa água acabou descendo e trazendo todo esse transtorno para os moradores aqui da cidade de Urupema. Eu volto com você aí no estúdio, Zanotto. É bem isso, né, Shane, que complica ainda mais, né, para os municípios ali, Urupema, agora que a gente está falando, porque cai no Morro da Antena e essa água não fica lá em cima, né, e ela vem com força, por isso que nós vimos na imagem ali rapidamente essa enxurrada e alagamento acontecendo por vários pontos, né, como esse local turístico da cachoeira que congela, ali na região de Rio Rufino. E eu fico imaginando, né, Shane, até a gente viu na entrevista da prefeita de Urupema agora há pouco, né, o trauma, né, emocional que fica nessa mãe, né, você também é mãe, né, Shane, imagina você estar dentro do carro com
com a sua filha e de repente sendo arrastada por toda essa quantidade de barro que, por sorte, né, não chegou a cobrir o veículo. O carro dela foi levado, a gente está vendo aqui na imagem agora, ainda da noite de ontem, Sheina, onde foi parar esse Volkswagen Gol, e deu para ver que o carro ficou bastante amassado, né, foi danificado, e que elas, né, tiveram ferimentos leves, mas algumas luxações, né, e esse pânico até o momento, né, Sheina, de alguém chegar para socorrer essa mãe junto com a filha no momento que o veículo é levado por esse deslizamento. Então daqui a pouquinho a Sheina volta com mais informações da Serra, porque agora nós vamos à região norte, porque em Joinville também, né? Região norte ali, a gente teve lá em São Chico, né, uma chuva danada. E a gente vai atualizar as informações com o Renato, porque a confirmação que a gente teve também é de, mais uma vez, a chamada microexplosão, né, Renato? Aquele vendaval todo, acho que é a Praia do Capri lá, né, que foi uma das regiões mais atingidas. E aí você pode nos dar mais detalhes também, a cobertura da região norte. Renato Santos, muito bom dia, a informação ao vivo é contigo. Bom dia para você, Zanotto, e a todos que estão ligados aqui na tela do SCC SBT no SCC Meio-Dia. Pois é, situação muito complicada na cidade de São Francisco do Sul, aqui no litoral norte de Santa Catarina. No dia de ontem, um forte vendaval atingiu a cidade de São Chico. Por lá, a Praia do Capri foi uma das áreas mais atingidas lá da cidade de São Chico. Nas imagens, a gente observa que a marina ficou com a estrutura comprometida depois de um vendaval que ultrapassou mais de 100 km por hora, de acordo com a Defesa Civil. Lá em Ubatuba, em uma situação bem parecida também, viu, Zanotto? Lá as imagens foram gravadas por moradores e revelam uma árvore caindo em cima da fiação elétrica. Por pouco, um veículo não foi atingido. Mais de centenas de casas, na verdade, estão sem energia elétrica, segundo a Defesa Civil. Eu conversava na manhã de hoje com a assessoria de comunicação da Prefeitura, que disse que ainda não tem o número exato de residências que foram atingidas por esse vendaval, que ficaram com o telhado comprometido, também o número de unidades consumidoras sem energia elétrica. Esse levantamento ainda está sendo feito pela Prefeitura, pela Defesa Civil e também pela Celesc. Nós conversamos com o meteorologista, o Peter Schauer, ele que confirmou que a situação vivenciada no final do dia de ontem, lá em São Francisco do Sul, se trata de uma microexplosão. E disse ainda que a situação pode se agravar, já que tem previsão de chuva e muito vento para a nossa região ainda para esta terça-feira. Vamos acompanhar o que disse o meteorologista. Olha, o que nós tivemos em São Francisco do Sul foi uma microexplosão, ou seja, um padrão de instabilidade intensa na atmosfera. O calor associado à alta umidade e uma perturbação dos níveis médios da atmosfera foram os principais fatores preponderantes para que nós tivéssemos a formação desse núcleo de instabilidade intenso, que provocou chuvas muito fortes e ventos com sustentação acima dos 120, 130 km por hora num curto espaço de tempo, trazendo inúmeros transtornos dentro do município e na área em questão afetada. Então foi uma microexplosão, ou seja, um downburst, um padrão de ventos lineares com intensa divergência. E assim, a tendência é que ao longo dessa terça, quarta, quinta, sexta, sol, nuvens, temporais mal distribuídos de verão à tarde e à noite por conta do calor somado com a alta umidade e temperaturas próximas ou acima dos 34 graus. Pois é, e essa alta temperatura também provocou muita chuva em outras cidades aqui da nossa região. Lá no Planalto Norte, na cidade de Canoinhas, os moradores registraram a formação de uma nuvem funil, que parece um tornado. A imagem acabou provocando muito medo e susto nesses moradores. Automaticamente, a Defesa Civil de Canoinhas saiu em campo e confirmou que essa nuvem, apesar de se formar lá na região, não causou nenhum estrago lá na cidade de Canoinhas. E disse que provavelmente ela deve ter se formado ali na divisa entre os dois estados, do Paraná e também de Santa Catarina. Aqui na cidade de Joinville, um forte vendaval também acabou provocando queda de árvores e também destelhamentos em várias residências lá no bairro Vila Cubatão.
A Defesa Civil também foi em campo para verificar a situação no dia de ontem e disse que, apesar dos estragos, não se trata de uma microexplosão aqui na cidade de Joinville. Mas a Defesa Civil pede que a população continue em alerta, já que ainda existe previsão de chuva com rajada de vento e previsão também de chuva acompanhada de vento forte para o dia de hoje e também amanhã aqui na cidade de Joinville. Portanto, a orientação é para os moradores evitarem áreas com risco de alagamento e também de inundação. Volto com vocês, Zanotto. Obrigado, Renato, pelas suas primeiras informações. Daqui a pouco ele volta com outra participação da região norte. E repetindo, um cenário que a gente tem visto com muita frequência dessas microexplosões, agora em São Chico, já tivemos no oeste e também no Vale. Vocês lembram que aconteceu, a semana que passou lá em Gaspar. E do Vale vem a informação agora que foram assinadas as ordens de serviço para as obras de contenção, de prevenção a enchentes, como na região ali de Gaspar, onde aconteceu a microexplosão, mas também subindo um pouquinho para o Médio e Alto Vale, lá em Presidente Getúlio e Rio dos Cedros. São cerca de 9 milhões de reais em obras de contenção das margens e desassoreamento dos rios. E nós vamos atualizar essa informação com a Natiele, que traz mais detalhes para a gente do trabalho de prevenção, Nath? Para evitar que quando esses volumes mais expressivos que nós temos de chuva atingindo na região do Vale, que não resultem em alagamentos em virtude da falta da limpeza desses rios. Minha querida Natiele, um ótimo dia. A informação ao vivo é contigo. Bom dia, Zanotto, e a todos que nos assistem. Pois é, a Defesa Civil de Santa Catarina liberou mais de 8,8 milhões de reais para obras de prevenção contra enchentes nas cidades de Presidente Getúlio, Rio dos Cedros e Gaspar. Essas três que ficam aqui na região do Médio Vale, Vale do Itajaí e Alto Vale em Presidente Getúlio. Essas obras são de desassoreamento, ou seja, de limpeza de rios. Então, agora com a limpeza desses locais, isso ajuda no escoamento, na vazão das águas e aí, consequentemente, previne cheias. As ordens de serviço foram assinadas ao longo desta segunda-feira nesses 3 municípios e aí agora as máquinas já podem começar a trabalhar. O secretário de Estado da Defesa Civil, Mário Hildebra, detalha sobre esses projetos principalmente em Presidente Getúlio e Rio dos Cedros. Olha só. Na cidade de Presidente Getúlio, liberamos cerca de 4,5 milhões de reais para fazer a limpeza e desassoreamento de cerca de 4,6 quilômetros do rio, uma cidade que já foi muito afetada por enxurradas, por enchentes, inclusive já teve perdas de vida. Uma ação importante que vai melhorar a fluidez e vai proteger aquela comunidade. Um projeto muito sonhado pela cidade de Presidente Getúlio, que vai trazer melhorias fluviais e vai mitigar muito as enchentes e enxurradas. E também na cidade de Rio dos Cedros, do mesmo modo, estamos fazendo uma ação de limpeza e desassoreamento de mais de 3 quilômetros do rio, dentro da cidade de Rio dos Cedros, que vai diminuir as enxurradas, alagamentos, enchentes. Já em Gaspar, o investimento é de 2 milhões de reais e o secretário de Estado também da Defesa Civil, Mário Hildebra, comenta sobre essa obra. Vamos acompanhar. Fizemos a liberação, já a assinatura de ordem de serviço de cerca de 2 milhões de reais na cidade de Gaspar para fazer uma contenção importante ali na rua Anfilóquio Nunes Pires, uma obra que vai trazer muito mais segurança e vai evitar aquilo que já aconteceu no passado de desmoronar aquela SC e trazer a interdição do tráfego de veículos, garantindo a mobilidade, a escoamento da produção, a chegada da produção e a condição de que a cidade possa continuar prosperando. Todas essas obras são ordens de serviços assinados, recursos garantidos, são recursos destinados pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil. Zanotto, então essas obras são fundamentais para a prevenção de cheias em uma região que historicamente sofre com esse problema. Então uma notícia excelente, até porque é sempre melhor prevenir do que remediar. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Nath. Por isso que agora, recentemente, nós temos essa mudança, que é a Secretaria de Proteção e Defesa Civil, justamente pensando no antes para evitar o dano maior na sequência. Vamos lá, porque nós já estamos no dia 13 de janeiro, está passando rápido esse ano, hein? E daqui a pouco tem o quê? Tem carnaval aqui em Florianópolis e para deixar tudo organizado, a Prefeitura fez uma coletiva hoje para trazer as informações sobre o carnaval de rua aqui em Florianópolis. Nós vamos ao vivo agora com o Jean Ferreira, que vai trazer mais detalhes para a gente do que foi passado já à imprensa sobre a programação
programação, né? Se tem alguma novidade para esse ano de 2026. Gia Ferreira, muito bom dia. A informação ao vivo do Carnaval de Florianópolis é contigo. Bom dia, Zanotto. Bom dia para você que acompanha o SCC Meio Dia. Exatamente, acabou de acontecer aqui esse lançamento do Carnaval de Rua aqui de Floripa, viu, Zanotto? A informação aqui, a apresentação mostrou como é que vai funcionar, como é que vão funcionar as arenas aqui. Ano passado tivemos 12 arenas espalhadas pelos bairros aqui de Floripa. Esse ano teremos 9 arenas em bairros que têm maior concentração, mas onde não vão acontecer essas arenas, a gente vai ter aí trios elétricos. A grande novidade desse ano é o investimento em trios elétricos, inclusive aqui no centro da capital, viu, Zanotto? Aqui na Paulo Fontes, ali entre Paulo Fontes, pertinho do Mercado Público e Praça 15, vão ter 2 trios elétricos que, inclusive, além de movimentar toda a galera, vão receber ali atrações, shows nacionais. E, por falar em shows nacionais, Zanotto, esse ano promete, aqui na apresentação foi falado que esse vai ser um dos maiores investimentos em atrações que já tivemos aqui em Floripa, e eu vou adiantar aí alguns desses nomes que foram passados aqui, viu? A gente começa com nada mais, nada menos que Ferrugem. Ferrugem vai estar aqui na capital. Teremos também Jamil, que é um cantor conhecidíssimo nacionalmente de axé. MCs para a galera mais jovem, para abrigar todos os públicos, MC Pedrinho e MC Davi. E aí, no Pop Gay, que já é uma parada consagrada, um dos pontos mais tradicionais aqui de Floripa, vai ter a presença de Glória Groove, um dos nomes mais relevantes aí nesse cenário nacionalmente, viu, Zanotto? Outro ponto abordado foi a questão da segurança. A segurança aqui vai ser reforçada, vão ter ali as questões de monitoramento por câmera, que a gente já conhece, né, aqui em Floripa. E para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente está aqui com a Mariane Matos, vice-prefeita, secretária, para trazer essas informações. O grande ponto aí, vice-prefeita, é a questão da segurança, que a gente já bate nessa tecla aqui em Santa Catarina, em Floripa. Para esse ano, a gente vai ter um modelo de arenas fechadas, né? Para a gente entender como é que vai funcionar e o que isso vai ajudar na questão do controle, da segurança. A senhora pode nos explicar um pouquinho como é que vai ser esse modelo aqui na capital? Bom, isso é fundamental. Foi um modelo que já deu certo no ano passado. Ter uma área delimitada pública que as pessoas vão poder acessar, não é cobrado, mas que as pessoas têm que cumprir regras, né? Não pode levar garrafa de vidro, passa por uma revista, tudo isso para garantir que realmente quem acessar aquele espaço do Carnaval de Rua vai estar num ambiente seguro. E isso facilita muito as forças de segurança também. Da gente saber que naquela área, a gente não teve uma ocorrência, né, sequer no ano passado nessas áreas controladas. Isso é fundamental. E a gente conta com a participação dos foliões também, né, de cumprirem essas regras. Vai ter também o edital de ambulantes, onde nos próximos dias vai ser aberto aí o edital. E aí só aqueles credenciados também vão poder trabalhar e a fiscalização vai estar firme naqueles que tentarem fazer de forma irregular. Perfeito, eu já ia até comentar isso com a senhora, para quem quer, porque é época de curtir, é época de folia, mas também tem aqueles que ganham, né, dinheiro nessa época, que trabalham, então vai ser, foi passado aqui na apresentação que vai ser batido nessa tecla, né, da fiscalização para quem tiver irregular, mas vai ter, como a senhora já adiantou, esse edital, né, para quem quer trabalhar, como é que vai funcionar isso, vice-prefeita? Quem quiser trabalhar, fique de olho no site, na rede social da Prefeitura, nos próximos dias o edital será aberto, ano passado foram mais de 1.000 vagas e 100 pessoas se credenciaram, então vaga tem para aqueles que quiserem trabalhar de forma legalizada. Faça isso se você tem esse interesse, porque se tentar fazer de forma irregular, sem ter um alvará, sem ter essa vistoria do Poder Municipal de saber quem está ali comercializando o produto, vai ser apreendido mercadoria e tudo mais, né, e a pessoa ainda recebe uma multa. Então a gente dá oportunidade sim para aqueles que querem fazer de forma correta, então é só fazer, curtir, e aí é uma oportunidade também de uma renda a mais e a gente quer fazer isso também com segurança. Falando da festa agora, vice-prefeita, foi batido na tecla aqui também que é para voltar às origens, né? Pessoal na rua, curtindo, vão ser diminuídas, como eu já adiantei também, o número de arenas, para que também seja investido mais no trio elétrico, para que o pessoal acompanhe aí, o povão acompanhe esse pessoal, e também vai ter a volta de algumas tradições aqui, que é concurso de marchinha, de apresentação, também na passarela. Se a senhora puder falar um pouquinho sobre isso, como é que vai funcionar aqui na ilha?
família? Bom, isso vai ser muito bacana, né? Todos os bairros coordenando com a Secretaria de Turismo, e a Secretaria de Turismo faz o link com as forças de segurança, com as demais secretarias, limpeza urbana, enfim. A gente está junto para que todo mundo tenha esse controle, esse cuidado e possa se divertir. A gente quer uma festa onde as famílias possam se divertir, onde as pessoas se sintam seguras e tranquilas, né? Lembrando que a gente vai estar fiscalizando não só essa questão de comércio, de questão de violência, a questão de assédio, a questão da bebida, né, do álcool e direção, porque um carnaval seguro engloba tudo isso. Se você quiser beber uma cervejinha, enfim, não tem problema, só não pode dirigir depois. O único problema é juntar esses dois. Então faça o motorista da vez, pegue um táxi, um transporte público ou um transporte de aplicativo, que a gente vai estar de olho nisso também para preservar a vida daquele que bebeu e daquele que não bebeu e também quer ter o direito de ir e vir, né, com segurança. Então são essas dicas. Perfeito. E aproveitando, né, foi falado aqui que vai abrigar aí essa festa todas as idades, todas as gerações, inclusive, viu, vice-prefeito, o Zanotto tem uma pergunta, é isso, Zanotto? Pode falar. Isso, Jean, só se a prefeita já tem informação para antecipar para a gente do tradicional berbigão do Boca, né? Para conciliar isso, diversão com segurança. Se vai se repetir, como nós tivemos na edição anterior, daquelas cercas que são colocadas ali na região do Mercado Público, Lago da Alfândega, para ter isso também ou não? Vai ser tudo aberto? Como é que vai funcionar? Perfeito, já vamos entender aqui, Zanotto. Vice-prefeito, Zanotto pergunta sobre a questão do berbigão do Boca. Se vai continuar no modelo do ano passado, com as cercas ali também delimitando, para manter a segurança dentro desse que é um dos mais tradicionais, né, blocos aí aqui do nosso carnaval. Bom, tudo que deu certo no ano passado, a gente está melhorando esse ano, então com certeza vai ter toda essa organização, controle de acesso, para que as pessoas possam brincar com segurança, né? E é uma festa que é muito tradicional, né? O Zanotto sabe disso aí, a gente vai ter só o reforço para dizer que o que a gente quer, prioridade é na alegria, na brincadeira, com respeito, com segurança, né? E que a prefeitura está com todo o seu suporte logístico de segurança, de limpeza, de fiscalização, para poder fazer com que as pessoas possam brincar, mas que as pessoas também têm que fazer a parte delas, né, Zanotto? Como eu falei, se beber não dirige, controla, leva uma bolsinha pequena, toma bastante água, se hidrate e aí é só brincar. Perfeito, está respondido, Zanotto. Era isso. A gente falando também do berbigão, né? São mais de 100 blocos, o prefeito também falou aqui na apresentação, 60 aí com investimento, com apoio da prefeitura, feito também um cadastramento, todo esse controle do financiamento público, então não é nada assim, né, largado. E eu vou perguntar para ti, Zanotto, devolvo perguntando, vai participar aí do concurso de marchinhas ou tu é do pessoal que fica no sofá de casa acompanhando? Ou no bloco dos sujos. Ou no bloco dos sujos. Me falta criatividade para compor as marchinhas, mas sempre é uma atração às partes do nosso carnaval aqui de Florianópolis. Obrigado, Jean, pelas suas informações. Muito obrigado à vice-prefeita também ao vivo atendendo o nosso jornalismo do SCC SBT com a programação do Carnaval de Florianópolis. Olha, atenção agora o trânsito, hein? Nós recebemos a informação do Pista Limpa, a Militar Rodoviária Estadual também confirma que nós estamos agora com atendimento envolvendo os bombeiros ainda para limpar a região ali próxima ao mirante do Morro da Lagoa da Conceição. E a imagem mostra o que acontece, né? Óleo na pista. Então o motorista que está vindo ali do Itacurubi sentido as Rendeiras, passando a subida do Morro da Lagoa, vai encontrar essa retenção no trânsito, porque nós tivemos, não se sabe exatamente qual foi o veículo, né, que deixou esse óleo todo na pista, mas isso aí para a motocicleta é um perigo tremendo, né? E agora a nossa equipe aqui me confirma que o pessoal já está lá limpando, né? Deixa eu só pegar a imagem então na sequência, mostrando a limpeza feita pelos bombeiros que colocam ali serragem, né? E com isso vão sugando um pouco de toda essa umidade que fica na pista em função do óleo. Como não está chovendo, facilita o trabalho, porque quando mistura água com óleo fica ainda pior, né? Porque acaba espalhando por toda a pista. Então vejam só, é trabalho já dos bombeiros, justamente que eu falei, né? Colocando essa serragem para deixar o trânsito então mais seguro. Você que vai passar pelo local, fique atento. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Você sofre com o intestino preso? Hoje, no A Tarde é Nossa, vamos mostrar quais as frutas ajudam a soltar o intestino. E o que tem de gente que não consegue fazer o número 2 não é pouca coisa. Além disso, tem o jogo do alfabeto direto da rua, muita fofoca no bafafá e R$520 no Acerte e Ganhe. Ninguém acertou o que tem na caixa e de presente? Vamos saber. É preciso ligar para o Laércio Botega e Dona Maricotinha, que eles vão liberar o telefone durante o programa. Então, por isso, fique ligado no
nosso A Tarde é Nossa, a diversão garantida para toda a família no seu início de tarde aqui no nosso SCC SBT. E daqui a pouco a gente vem com as informações ao vivo, atualizando o que aconteceu nessa madrugada em Itajaí. Gente, a imagem mostra esse bando indo até o local e vocês vão ver com pedras, né? São pedras que eles arremessam. Vejam que ninguém está ali com capacete, nada, para não chamar atenção. É somente um capuz, né? Outros ali com a camisa enrolada. Agora você pensa, 2h40, você passando na rua, olha um bando desse, o que você imagina? Não é coisa boa, né? Não é coisa boa quando eles começam a arremessar as pedras. Agora eu fiquei numa dúvida seguinte. Chegaram com as pedras, arremessando as pedras para quebrar aqui a fachada, a vitrine, para ter acesso. Mas vocês acreditam que isso foi uma ação simplesmente, vamos lá furtar as motocicletas? Como vamos fazer? Vamos pegar pedra e vamos arremessar na vidraça, vamos patifar com tudo. Ou foi uma ação planejada? Ou foi uma ação com informação privilegiada? Porque é no mínimo uma suspeita. Como que essas motocicletas estavam já com as chaves devidamente colocadas na ignição de cada moto? Será um procedimento desse estabelecimento comercial e esses criminosos tinham essa informação? Porque eu não consigo pensar que foi somente na sorte, que foi somente reúne lá todo mundo e vamos lá furtar as motocicletas, joga pedra, arrebenta e vamos sair correndo. Porque vocês viram? Rapidamente, assim que tiveram acesso, após quebrar a fachada de vidro, eles já embarcam nas motocicletas e saem. E essas motos começaram a ser recuperadas. Daqui a pouquinho, a Cris vem atualizando essa informação. Vamos descobrir quantas motos já foram recuperadas. Solta a imagem na sequência. Viram na sequência? Como eles conseguem entrar rapidamente no local? Quebrou. Beleza, e agora? Imagine, se eles tivessem que pegar chave por chave para descobrir qual motocicleta que vai demorar um monte, não daria certo? Então essa é uma das suspeitas que a polícia já está levantando. É a chamada fita dada, né? Será que foi isso que aconteceu? Daqui a pouco a gente vai com a Cris para saber quem são os envolvidos, quantas pessoas foram presas, quantas motocicletas foram recuperadas e uma informação que certamente não teremos agora, mas a polícia vai ter que descobrir. Quem é o mentor do crime? Quem que organizou toda essa turma, todo esse bando para cometer esse arrombamento? É um arrastão, né? Um arrastão saindo com as motocicletas. Daqui a pouco a informação completa para você desse caso que aconteceu em Itajaí. Agora são 11h36, nós vamos ao intervalo e voltamos na sequência na sua companhia aqui no SCC Meio Dia. De volta com o nosso SCC Meio Dia. Vamos lá até Chapecó? Vamos até o oeste, porque de lá os moradores agora procuraram a nossa equipe para relatar um problema que dura pelo menos 6 meses. O caminhão do lixo quebrou, lá na calçada, passando no bairro Jardim América. E agora, ninguém resolveu o problema ainda. O Felipe Bastos foi lá ouvir a comunidade e mostrar a situação para a gente. Calçada quebrada é denúncia que chega no nosso SCC Comunidade. E o Bastos traz o detalhe da informação. E a comunidade chamou e a gente veio até o bairro Jardim América, aqui em Chapecó, para mostrar essa situação que a gente vai acompanhar agora nas imagens, viu? Segundo os moradores, um caminhão do lixo há cerca de 6 meses estava fazendo os serviços aqui na rua e olha só o estado que ficou essa calçada, completamente destruída. E isso tem preocupado os moradores aqui desta rua, do bairro também, e nós vamos conversar com alguns desses moradores, viu? Eu já estou aqui com o Clair, que vai contar mais detalhes pra gente. Clair, tu já procurou todo mundo, né, para tentar consertar isso aqui? E o que dizem para ti? Bom dia, meu amigo. Bom dia. Eu já fiz de tudo, a prefeitura, né? Fiz até um boletim de ocorrência a respeito disso aqui, porque o caminhão do lixo já faz 6 meses que quebrou tudo isso aqui e as pessoas não têm como subir aqui com cadeirante. Então, assim, o seu Fraurelo explica melhor como é que é também aqui, né? Então, eu já fiz de tudo. A prefeitura empurra para o caminhão de lixo, ninguém resolve nada. Então, vocês aí vão resolver esse problema para nós. E me diz uma coisa, a gente conversava antes de gravar também aqui, essa situação está incomodando vocês bastante, porque vocês estão com medo até de que acidentes podem acontecer aqui, né? Eu até chego a pedir a Deus que ajude, porque aqui é bastante movimento de gente pedestre, a pé, não é? E chega aqui tem que cair na rua, e a rua é estreita. Até agora, graças a Deus, não aconteceu nada, não é? Vamos torcer que
terem uma força para a gente e tenham uma consciência e ver se tem como arrumar isso aqui, eu não sei. Para finalizar também, um detalhe importante é que teve vizinhos que chegaram a ficar sem água por causa da calçada. Água aqui toda a vizinhança. Ficaram uns 3 dias sem água. A gente nem tem palavras para agradecer daí vocês que estão aqui ajudando a gente, mas para nós está muito ruim assim, está muito ruim. Essa, então, é a reivindicação dos moradores que procuraram a nossa equipe em busca de respostas, porque faz mais ou menos 6 meses que essa calçada está nessas condições. Nós vamos procurar as autoridades competentes e a gente deve ter um retorno aí no estúdio do SCC Meio Dia. Obrigado, Felipe. Por nota, a Prefeitura informou que já realizou contato com a empresa responsável pela coleta seletiva, que vai se responsabilizar em fazer as melhorias necessárias ainda nessa semana. E ainda pediu que os moradores fiquem alertas, façam o registro dos serviços no aplicativo Chapecó Digital, que com isso a demanda fica registrada com protocolo para verificação e acompanhamento do serviço. Hoje no nosso SCC Esporte, tudo sobre a preparação das equipes aqui de Santa Catarina para a terceira rodada do estadual. Rodada quente com o clássico Norte-Sul, já com confronto envolvendo o Joinville, que demitiu o seu técnico, né? E agora assume o novo técnico após as 2 primeiras rodadas com derrotas. Então, Christian de Souza vai assumir o JEC. E no sul do estado, teve jogo treino para manter o ritmo do elenco. Daqui a pouquinho, por volta do 12h05, a Angélica Varaschini chega com esse jogo e os demais da rodada do Campeonato Catarinense. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, principalmente para você aqui da capital, na nossa região da Barra da Lagoa. Trazer aqui a enquete que está no nosso portal SC10. Vocês viram essa nova área, gente? Vocês lembram daquela obra que foi feita? O desassoramento do canal da Barra, ligando então a Lagoa da Conceição à Praia da Barra da Lagoa? E surgiu um novo espaço, uma arena de esportes, né? Uma prainha. Porque vejam, isso aqui não existia. Confesso a vocês que não fui lá ainda para ver como ficou. Então, toda aquela areia que eles tiraram, né, com a draga, para liberar aqui o rio, a questão do assoreamento, que as embarcações não conseguiam mais passar quando a maré estava baixa, ficou depositada aqui aquela areia. E a prefeitura abriu esse espaço. E a gente quer saber de você. Tem alguma sugestão de nome? São mais de 6 mil metros quadrados aqui na Barra agora, esse espaço dedicado ao esporte, ao lazer e entretenimento. Então, a Prefeitura já inaugurou e a gente quer a sua participação, deixar o nosso WhatsApp, né? As opções que nós temos até o momento, as informações são, a Prainha do Siri, é uma sugestão, Recanto da Lagoa, Praia do Rio da Barra e Praia da Travessia. Qual o seu nome preferido? Então, votação aberta no portal SC10 para você deixar a sua opinião. E se você quiser mandar uma outra sugestão de nome, não se agradou com nenhum desses, pode enviar para o nosso WhatsApp do nosso SCC Meio Dia, que é o 99162-2676. Para você que é de outra região, coloca o 48. Barra da Lagoa ganha nova prainha. Qual nome você escolhe para o espaço? Vou repetir. Prainha do Siri, Recanto da Lagoa, Praia do Rio da Barra ou Praia da Travessia. Vai votar em qual, Ari? Qual gostasse mais aqui? Hã? Do Siri? E tu, Nereu, gostasse mais de qual? Recanto da Lagoa? Hã? Qual que é esse? Terceiro aqui, ó, Praia do Rio da Barra. E você aí em casa, qual a sua opinião? Então acesse o portal SC10 para votar aqui nesses nomes, né? Ou se você ainda tem uma outra sugestão, manda lá para o nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a nossa equipe vai estar ao vivo no local, o Ferreira que está indo para lá, né? E vai trazer mais informações para a gente também. Agora, olha o que aconteceu. Imagine você, um policial tem que estar preparado para qualquer situação, né? Desde um delito grave, desde uma pessoa que está precisando de ajuda, que foi o caso dessa família que a mulher entrou em trabalho de parto, passando pela BR-101 lá na cidade de Joinville. E a mãe ali já nas contrações, tudo, mas já uma mãe experiente, né? É a 4ª criança, né, que a família ganha, é o 4º filho dela. E a criança nasceu no deslocamento. E a agente da Polícia Rodoviária Federal é que faz o parto, é isso? Deixa eu ir ao vivo com o Renato Santos, que traz mais detalhes para a gente dessa bela história, né? Cada caso um caso, né, Renato? Tem mães que ficam lá naquela contração, sofrendo, não tem dilatação, a criança não vem. E tem outras que vai naturalmente, né? Acontece assim, dessa maneira, mas precisa de alguém para auxiliar. E no caso da agente da Polícia Rodoviária Federal, acho que você tem mais informações, era alguém qualificada, alguém preparada, que conseguiu empregar toda essa técnica e realizar o parto até a chegada
chegada do pessoal ali, dos médicos da autopista, que deram apoio também, né? Renato Santos, essa bela história, quem conta ao vivo aqui no nosso SCC Meio Dia é você. Pois é, viu, Zanotto? A policial rodoviária federal é a Ana Caldas, é uma profissional qualificada para atender em uma demanda como essa. Ela que é formada em enfermagem e também em farmácia. Ela estava em um dia qualquer de fiscalização no posto da Polícia Rodoviária Federal, ali em Pirabeiraba, quando esse casal parou rapidamente e pediu ajuda. A dona Crislaine e também o seu Roberto. Ambos pais de 3 filhos estavam à espera da 4ª filha, a pequena Yasmin, que decidiu nascer antes da hora. Pois é, não deu outra, viu? A Yasmin nasceu 3 minutos depois de ser atendida pela policial Ana Caldas, lá mesmo, dentro do carro da família, no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Foi uma verdadeira aventura, tanto para esses pais, quanto também para a policial, que contou depois com a ajuda dos médicos da autopista Litoral Sul, que chegaram rapidamente, deram suporte, verificaram ali se as condições de saúde da menina realmente estavam estáveis e aí levaram a pequena Yasmin, que nasceu com 3 quilos e 800 gramas, e também a mãe para a maternidade Darcy Vargas. A gente separou um trechinho, Zanotto, do médico que atendeu a pequena Yasmin, falando como era que ela estava após nascer ali mesmo, na BR-101. Vamos acompanhar. O que você está fazendo, doutor? A gente está fazendo agora o primeiro procedimento de aspiração da via aérea, né? Aspiraçãozinha, boca e nariz. A pacientinha está estável, está bem ativa e reativa, está bem estourada. Graças a Deus. É uma pacientinha a termo, né? Pois é, uma situação que acabou gerando muita repercussão nas redes sociais. Ontem nós mostramos também com exclusividade aqui no Tá Na Hora, o pai Leandro, que agradeceu a atitude da policial Ana Caldas, que atendeu rapidamente de prontidão a esposa dele, deu todo o suporte para a esposa e também para a filha. Também agradeceu a equipe da Artéries Litoral Sul, que foi muito eficiente nesse atendimento. Agora pela manhã eu entrei em contato com a comunicação da maternidade Darcy Vargas, que disse que tanto a mãe como a pequena Yasmin estão bem, continuam ainda internadas ali na maternidade para aquele procedimento, né? Depois que nasce, passa em média de 24 a 48 horas para ver se não vai ter nenhuma alteração no quadro de saúde. E a gente deseja muita sorte, muita saúde e que essa menina cresça realmente trazendo alegria e muita aventura para esses pais, né, Zanotto? Retorno com você no estúdio. Com certeza. Valeu, Renato, pelas suas informações. Parabéns mais uma vez, né? A gente da Polícia Rodoviária Federal, com toda a tranquilidade, e essa família, que essa criança seja muito bem-vinda nesse 2026. Vamos voltar à Serra Catarinense com as últimas informações sobre as fortes chuvas que castigaram a cidade de Urupema. É muita água, né, Oxane? Ali no Morro das Torres, lá 112 milímetros, 106 no intervalo curto de tempo, e essa água toda vem levando abaixo todo o barro, né? Com isso causa esses deslizamentos, as enxurradas. E a Prefeitura, como a gente viu antes, já procurando o Estado em busca de ajuda agora. Quais as últimas informações que você tem para a gente, Shaina? Zanotto, agora eu estou aqui no centro de Urupema, aqui numa ponte onde passa o Rio Caronas, que é o rio que corta a cidade aqui em Urupema. E a gente vai mostrar nos vídeos aí que a gente recebeu dos moradores, essa água toda aqui do rio, ela chegou a transbordar e quase atingiu o posto de saúde que fica aqui ao lado. Mas eu vou mostrar para vocês agora, o Márcio vai mostrar, uma ponte que veio de um outro local e que acabou parando aqui próximo da ponte que dá acesso aqui à cidade de Urupema, aqui do Rio Caronas. Olha só, a ponte foi arrastada e veio em direção aqui ao rio e acabou ficando parada ali, né, no entroncamento ali do rio. E aí essa ponte veio lá de cima, foi arrastada pela força da água e trazida aqui para esse local. A prefeita Cristiane Pagani está acompanhando a gente aqui, ela continua aqui com a gente. E agora o trabalho é de reconstrução. O secretário da Defesa Civil aqui do município está finalizando, né, o decreto de situação de emergência para encaminhar
para a Defesa Civil Estadual, para que vocês possam iniciar, né, o trabalho de reconstrução dessas pontes e dessas cabeceiras que foram afetadas pela chuva de ontem, né, prefeita? Inclusive essa ponte aí que a gente mostrou agora, que veio arrastada lá de cima, né? Exatamente, Shaina, a gente está finalizando o nosso decreto, né, de situação de emergência, porque fugiu do controle do município dar conta de resolver todos esses problemas, esses danos materiais que foram causados pela forte enxurrada que o nosso município foi acometido na final do dia de ontem, né? Então, a gente vai fazer todo o trabalho agora, né, que precisa ser feito através da Defesa Civil, e conversei hoje pela manhã com o secretário Mário Delbran. Ele amanhã tem uma reunião com o governador Jorginho Melo e falou para mim que já vai levar esse ofício aqui com todo o levantamento que a gente fez dos estragos e das necessidades que o nosso município hoje tem em função de tudo que aconteceu aqui na noite de ontem. A gente tem certeza que o nosso governador vai ser solidário e vai nos ajudar, até porque as imagens falam por si, né, Shaina? A gente não vai conseguir, com o nosso recurso próprio, dar conta de tamanho estrago. Dentro de 3 horas, tudo isso aconteceu. Então, assim, a nossa população foi pega de surpresa, né? As autoridades também, a gente foi pega de surpresa, porque tinha previsão sim de chuva, mas a gente não esperava. E isso tudo aconteceu porque a concentração de chuva foi no Morro das Antenas, no Morro das Torres, que está a 1.700 metros de altura. E aí, supostamente, essa chuva toda escoou aqui no município, que fica um pouco abaixo do morro, né? E a gente sabe que em 3 horas, infelizmente, não tem como o solo fazer todo o escoamento dessa água, e acabou, inclusive, causando desmoronamento na EC, como a gente já falou anteriormente. Então, a gente está trabalhando ativamente para logo colocar a nossa cidade em ordem novamente. E o pessoal estava comentando aqui, os moradores, que nunca viram uma situação como essa aqui na cidade de Jurupema. Nunca, Shaina, eu brinquei, eu não sou tão novinha, mas também não sou tão antiga. Falei com alguns moradores aqui, né, de bastante idade, falaram que nunca viram isso aqui na nossa cidade. Certamente a gente está passando, né, pela primeira vez por esse período, mas eu agradeço a Deus ainda que os danos são somente materiais e a gente não tem vítima, como a gente já conversou anteriormente. Isso já é muita coisa, né? E o prejuízo a gente vai correr atrás. Obrigada, prefeita, por mais essas informações aqui, né? A gente atualizando e trazendo aí os detalhes. E, só falando, né, mais umas informações aqui, Zanotto. Na cidade de Rio Rufino, uma das localidades mais atingidas foi a localidade de São Judas. Lá, que fica cerca de 3 quilômetros distante da cidade. Lá, 3 pontes foram destruídas, foram levadas pela força da água e pela enxurrada. E, segundo o coordenador da Defesa Civil e a vice-prefeita em exercício lá do município de Rio Rufino, a Erani Pickler, eles já vistoriaram os locais e, por enquanto, as comunidades lá estão ilhadas, estão sem transporte e também sem passagem. A Defesa Civil lá do município informou que está providenciando, em parceria com as demais secretarias, o restabelecimento de pelo menos uma das pontes para que a comunidade possa fazer essa travessia e poder ir para a cidade, né, para buscar mantimentos, enfim, e também para as pessoas poderem trabalhar. Inclusive, algumas pessoas lá do município de Rio Rufino ficaram isoladas e não conseguiram, né, ir para os seus locais de trabalho. Então, a gente continua acompanhando e trazendo as informações aqui no SCC Meio Dia. Eu volto contigo, Zanotto. Obrigado, Shaina, atualizando as informações da chuva na Serra Catarinense desde a tarde, início da noite de ontem. Realmente, né, a cidade que mais teve chuva de volume nessas últimas horas foi Jurupema, ultrapassando os 100 milímetros. Vamos com mais informações agora da região do Grande Oeste. Vocês viram esse caso, gente? O sujeito que é preso por tentar tirar a vida do próprio pai, um senhor de 94 anos e ainda utilizando uma motosserra. E o crime só não foi executado porque tinha mais pessoas, os próprios familiares conseguiram agir a tempo. Deixa eu ao vivo com o Felipe Bastos, que vai trazer mais detalhes para a gente desse caso que chama a atenção, um desentendimento familiar que por pouco não terminou com a morte desse senhor de 94 anos. Ô Bastos, muito bom de conversar contigo ao vivo novamente aqui no nosso SCC Meio Dia. Uma ótima terça-feira e a informação ao vivo é contigo, Felipe Bastos. Muito bom dia, Zanotto, bom dia para todo mundo que está acompanhando o SCC Meio Dia. É sempre muito bom participar ao vivo do nosso SCC Meio Dia. E, infelizmente, a gente retorna as nossas participações ao vivo com esse triste caso que foi registrado na última sexta-feira em uma propriedade rural no interior de Palmitos, município que fica aqui na região oeste do estado. Esse homem de 74 anos, ele foi preso em flagrante após tentar
assassinar, tentar matar o próprio pai de 94 anos, Zanotto. E aí ele utilizou uma motosserra. De acordo com informações da própria Polícia Civil, de acordo com as investigações, a confusão teria começado por causa de uma desavença familiar envolvendo o uso de veneno agrícola na propriedade rural onde a família mora. O suspeito ele estaria inconformado com a decisão do pai, que havia proibido o filho de aplicar herbicidas no local. A partir daí, então, começou uma série de discussões dentro da casa da família e o homem teria abastecido uma motosserra. Nós temos, inclusive, imagens divulgadas pela Polícia Civil dessa motosserra. E por volta do meio-dia da última sexta-feira, esse homem, então, o suspeito, ele foi até a varanda da casa onde eles moram. O idoso estava sentado. Ele, então, ligou o equipamento e partiu em direção ao pai, fazendo ameaças de morte. Agora, um detalhe importante, Zanotto, a tragédia só não foi consumada graças à ação rápida de outros familiares que moram nesta residência, viu? Só para a gente ter uma noção, então, um desses familiares empurrou a cadeira onde o idoso estava sentado, derrubando ele no chão para evitar que ele fosse golpeado aí com essa motosserra. Outro familiar também interveio, se meteu nessa confusão e atingiu o agressor, o suspeito, com cadeiradas, conseguindo também interromper o ataque, viu? Mesmo assim, o idoso de 94 anos sofreu cortes na mão e também no antebraço esquerdo, além de várias escoriações pelo corpo. Ele recebeu atendimento médico ainda no local. A partir daí, então, a Polícia Civil foi acionada, chegou na casa dessas pessoas, então, e após diligências, localizou o suspeito, o homem de 74 anos, que estava dentro de casa. Com ele, os policiais encontraram também a motosserra utilizada na tentativa de homicídio. Diante da gravidade do caso e do risco à integridade física da vítima, o homem foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional, onde, é claro, já está à disposição da Justiça. Zanotto, eu devolvo para você no estúdio. Obrigado, Bastos, pelas suas informações ao vivo, direto de Chapecó, do nosso Grande Oeste. E a pergunta que nós estamos fazendo hoje, contando com a sua colaboração, do novo espaço na Barra da Lagoa. Vocês viram como ficou bonito? Você tem alguma sugestão para mandar para a gente? Lá no portal SC10 tem os nomes, 4 nomes que estão abertos para votação. Agora, se você tem um outro nome que você quer dar a sua sugestão, manda para o nosso WhatsApp, 99162-2676, como você acha que deve se chamar esse espaço agora que ficou ali bem próximo, na cabeceira da ponte, lá para quem vai na Barra da Lagoa. E ainda hoje no nosso A Tarde é Nossa, a perguntinha, você sofre com problema de intestino preso? A gente vai mostrar no A Tarde é Nossa quais são as frutas que ajudam a soltar o intestino para você não ficar sofrendo com isso. Além disso, tem também o jogo do alfabeto, direto da rua, muita fofoca no bafafá e R$520 no Acerte e Ganhe. Ninguém acertou o que tem na caixa de presente? É só ligar para o Laércio, Dona Maricotinha, que o telefone vai estar liberado durante o programa. Por isso, fique ligadinha, fique ligado, o A Tarde é Nossa é logo após o nosso SCC Meio-Dia, é diversão para toda a família. E daqui a pouco também tem um esporte com destaque para o Campeonato Catarinense com a sua terceira rodada. E a gente mostra agora a imagem ao vivo da Praia da Garopaba, sul catarinense, nesse finzinho de manhã de terça-feira. Intervalo, voltamos na sequência. Já estamos de volta com o nosso SCC Meio-Dia e agora é com ela, Angélica Varaschini, chegando com as informações do nosso SCC Esporte. Valeu, Zanotto! Olá para você que está em casa. Terça-feira o SCC Esporte está chegando para trazer todas as informações esportivas para você, antecipando tudo que está acontecendo nesse meio que a gente sabe que tem muito movimento por aí. Por isso, a gente começa falando de mudanças, porque o Joinville anunciou um novo comandante para o restante da temporada. Ele, Christian de Souza, ele assume, esse que vocês estão vendo aí, ele assume o lugar de Leandro Senna no comando tricolor. O Christian estava à frente do São Luís de Juí na disputa do Campeonato Gaúcho. São Luís de Juí, conheço bem, hein? Minha terrinha lá. E que na estreia empatou em casa contra o Caxias. Jack e Christian, para vocês terem uma ideia, já estavam ali, ó,
naquele namoro há muito tempo, em outras oportunidades já era para isso ter acontecido, mas agora foi a hora e se concretizou. Será a quinta passagem do treinador em Santa Catarina. Ele que passou nas categorias de base do Figueirense em 2014, no Barra em 2019, Atlético Tubarão em 2024 e no ano passado comandou a equipe, que são essas imagens que vocês estão vendo aí, do Marcílio Dias no Campeonato Catarinense, ou seja, já conhece muito bem onde está pisando, conhece o Campeonato Catarinense e o profissional saiu ontem à noite de Juí, chegou entre a madrugada de ontem e hoje, porque o caminho é longo de Juí até Joinville e já começa os trabalhos, vai conhecer a equipe e a expectativa é que ele estreie na quinta-feira agora já contra o Criciúma, na Arena Joinville. O Jack que ainda não pontuou na competição e o Christian vem justamente para mudar esse panorama, esse cenário para buscar essa primeira vitória. Claro que ele vai conhecer os atletas, vai entender também um pouquinho do time do Jack, mas acredito que vai fazer um bom trabalho. E o Joinville que precisa vencer, que precisa recuperar, pontuar ainda nesse campeonato catarinense, porque ainda está zerado nos pontinhos. E como a gente falou, o próximo adversário é o Criciúma, que se reapresentou ontem, segunda-feira, depois de uma vitória em cima do Avaí, pela segunda rodada do Catarinense. Voltou aos trabalhos e já voltou com um jogo-treino, olha só. Os atletas com menor minutagem e os não relacionados do Criciúma fizeram um jogo-treino com o Monson, equipe da cidade de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, que disputa o Campeonato Gaúcho. O time é comandado pelo ex-jogador Paulo Baier. A atividade foi de 2 tempos de 35 minutos, que terminou com a vitória do Carvoeiro pelo placar de 3-1, com gols de Nicolas, Iago e William Lepo. O técnico Eduardo Batista avaliou o jogo-treino. É um ritmo diferente, um jogo-treino, gera uma competitividade. Aproveitamos também para dar uma olhada nos meninos da base que foram integrados ao profissional. Acho que é válido, para treinamento, para observação, para a gente criar um grupo forte aí para o ano. Foi um teste válido, um bom time na lealdade, e a gente pôde observar todo mundo aí de uma forma bastante homogênea. No Catarinense, o Criciúma está na 3ª colocação do grupo B. A próxima rodada vai enfrentar o Joinville fora de casa nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, na Arena Joinville. O Campeonato Catarinense, 3ª rodada, que começa amanhã, a gente vai passar limpo para vocês amanhã os jogos dessa competição, mas já adiantando, a gente sabe que vai ser jogos importantes aí para as nossas equipes aqui de Santa Catarina. Mas agora vamos falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque a Chapecoense entrou em campo nesta segunda-feira, venceu mais uma e segue vivíssimo na competição. Jogando no interior paulista, a Chapecoense derrotou o Votuporanguense. Gleidson, livre, correu pela direita, avançou e cruzou rasteiro. A bola passou pelo goleiro e sobrou para Cássio, que de primeira mandou para as redes. 1-0 Chape. A zaga paulista vacilou na hora de tentar afastar o perigo. Gleidson estava esperto no lance, roubou a bola e chutou cruzado para ampliar o placar. O Votuporanguense descontou nos acréscimos, numa bonita jogada com direito a domínio no peito e tudo. Sobrou para Jackson, que pegou bem na bola e meteu para as redes. Terminou assim, Votuporanguense eliminado 1, Chapecoense classificada a 2. Com o resultado, o Verdão pega o Grêmio na 3ª fase da competição. E eu não poderia deixar de falar, a gente não poderia deixar de falar aqui do que vem fazendo a Nívia Lima, a técnica da Chapecoense, dentro desta competição. Está quebrando tabus, está fazendo história. Ela que é a primeira mulher, é a única mulher a estar comandando uma equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ela também foi a primeira mulher a comandar uma equipe masculina na Copa do segundo semestre, aqui da Copa Santa Catarina.
Catarina, e também ela que é treinadora da equipe sub-20 da Chapecoense e dos meninos. A Nívia é uma pessoa que vem trabalhando muito, que está buscando o seu espaço e não é à toa que está tendo resultados positivos e muito positivos aonde ela coloca a mão. E isso, esses meninos aí, principalmente da Chape, agora na Copa São Paulo de Futebol Júnior, estão mostrando isso. Então, parabéns à Nívia e tenho certeza que ainda vai fazer muita história à frente da Chapecoense. E nessa terça-feira, como a gente trouxe, tem Figueirense em campo pela segunda fase da Copinha. O Alvinegro enfrenta o Canaã, do Distrito Federal. E o técnico Lucas Lígio, do Figueira, falou da expectativa para esse duelo, olha só. A gente está com uma expectativa muito boa para o jogo, a gente está muito ansioso, muito confiante. O gurizada vem numa boa sequência, a gente sabe que não começou como a gente gostaria a competição, mas a gente já conseguiu se reabilitar e com confiança nesse grupo, tenho certeza que essa classificação vai vir para toda a nação. Então vamos passar limpo aqui no telão como está a situação do Figueirense e da Chape na Copinha, porque o Figueirense joga hoje, a grande expectativa, contra o Canaã do Distrito Federal pela segunda fase da Copinha. Hoje, 3 horas da tarde. A importância desse jogo para que o Figueirense possa passar de fase. Diferente da Chape, que já jogou, como vocês viram, e agora vai enfrentar o Grêmio nesta terceira fase da competição, sem muito tempo para comemorar a classificação, porque já é amanhã, às 6h45 da tarde. A importância desse jogo também, o Grêmio que vem fazendo bonito na Copa São Paulo de Futebol Júnior, um jogo decisivo que vai ser difícil, porque depois dessa terceira fase já vem as oitavas de final. E a gente sabe da importância dessa competição quando nós falamos principalmente de categorias de base. Eu já disse isso aqui, já trouxe isso, muitos atletas surgem da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Inclusive, tem vários olheiros lá para ver essa gurizada entrando em campo e a importância de fazer bonito, de ir bem nesta competição. Então, hoje, Figueirense pela segunda fase e amanhã a gente tem a Chapecoense contra o Grêmio na terceira fase. Se passar, já está garantido para as oitavas de final. Mas agora vamos sair um pouquinho do futebol e vamos às quadras. Porque hoje a Elase entra em campo pela Superliga B de vôlei. A equipe de Floripa enfrenta o América do Rio Grande do Norte pela 5ª rodada da competição. A Elase que vem de uma derrota em casa, mas tem um jogo a menos, aquele jogo que foi transferido devido às chuvas que aconteceram aqui em Santa Catarina, e vai numa busca direta pelos 3 pontos. E o técnico da equipe, o Rodrigo da Luz, ele falou da importância dessa partida, olha só. Jogo importante, por ser fora de casa, contra um adversário direto às nossas pretensões do campeonato. Um jogo em que o nosso ataque precisa funcionar muito bem, e o nosso volume também, defesa, a relação bloqueio-defesa precisa funcionar. Esperamos marcar os 3 pontos e darmos um salto na tabela. A Elase vem fazendo bonito na competição, por mais que a estreia em casa não foi com vitória, né, contra o Fluminense, mas vinha numa campanha muito boa fora de casa. Então a expectativa é grande nessa partida para que a Elase volte a pontuar, porque depois vai jogar em casa. É o time que representa Santa Catarina, Florianópolis na Superliga B de vôlei. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã eu volto com muito mais, Passa Limpo, Campeonato Catarinense, Copa de Futebol Júnior, tudo isso e muito mais amanhã, mas agora Henrique Zanotto segue na sua companhia. Até amanhã, tchau! Valeu, Angélica. E a gente vem com a prestação de serviço do trânsito. Vocês lembram aquele acidente que aconteceu na madrugada de ontem, né, daqueles 2 caminhões, um que estava transportando uma carga de cimento, o caminhão bitoneira, e um outro caminhão com uma carga de verduras. A informação que a gente tem de momento é que eles estão retirando agora o caminhão bitoneira, onde, inclusive, o condutor não resistiu aos ferimentos, né? Foi a vítima desse acidente. Deixa eu ver se a gente consegue a imagem do local, porque são guindastes, né, que estão retirando. Vejam só, então quem está passando ali entre os municípios de Águas Mornas e Rancho Queimado pela BR-282, fique atento a essa lentidão no trânsito em virtude da manobra, né, feita agora de retirar esse veículo envolvido nessa colisão. Então ficou desde ontem, hoje que encontraram os guindastes, né, com a força suficiente para conseguir içar, né, levantar uma carreta ainda com uma bitoneira, né?
Então, por isso que demorou tanto. E agora a informação do Pista Limpa, que já acrescento também Rancho Queimado, mas no quilômetro 65 há uma outra retenção no trânsito agora, em virtude de um acidente. É um outro ponto, tá? Então, aqui estão tirando a carreta com guindaste e no KM 65 tem acidente também na 282. Vamos agora falar com a Cris, porque Balneário Camboriú está intensificando a fiscalização sobre o uso dos patinetes e bicicletas elétricas, meio de transporte cada vez mais utilizado, como acontece na Avenida Atlântica. Agora, será que eles estão recolhendo? Por quê, hein? Quais as irregularidades? O que está acontecendo por lá? Deixa eu ver ela na tela do nosso SCC Meio-Dia, nossa Cris Pinheiro, sempre com essa simpatia toda, esse sorriso lindo que ela tem. Cris, uma ótima terça-feira. A informação ao vivo é contigo, Pinheiro. Bom dia, Zanotto, a todos que nos acompanham no SCC Meio-Dia. Não tem como a gente não ser simpática e feliz nesta praia, né, que essa semana começa a nossa Arena Farofa. A gente está por aqui, sabe para quê? Para falar para você que o BC Trânsito, a Guarda Municipal, segue intensificando, sim, as fiscalizações sobre patinetes, bicicletas elétricas, e não só aqui na Avenida Atlântica, que a gente sabe que tem um alto número desses equipamentos circulando, mas também em outros locais, como lá na Barra Sul, próximo à Passarela. Só esta semana, por exemplo, Zanotto, foram abordadas 27 equipamentos, foram abordados. A fiscalização, claro, tem foco no uso obrigatório do capacete, a circulação adequada para evitar acidentes, como em ciclovias, ciclofaixas. Lembrando que na ausência de ciclovias, o condutor deve seguir no mesmo sentido do fluxo de veículos pelo lado direito da pista, não sobre a calçada, porque é para uso de pedestres, é para a gente evitar aí os acidentes. A ação, a gente sabe, tem caráter educativo e preventivo, mas denúncias você pode fazer imediatamente para 153 do BC Trânsito. Agora, Zanotto, nesta semana que passou, a Prefeitura começou a fazer o recolhimento de patinetes que prestam serviço aqui em Balneário Camboriú. E por quê? De uma empresa específica, porque estava atuando de forma irregular. E isso também tem a ver com a segurança do condutor e do pedestre. Por isso, eu estou aqui com o secretário da fiscalização, é isso, secretário? De atividades urbanas, que vai nos passar mais informações. Esta empresa estava atuando de forma irregular, secretário. O que acontecia aqui? Bom dia. Bom dia. Essa empresa ela tinha uma autorização especial emitida no final do último governo, né? Uma autorização especial para apenas 100 patinetes, 100 equipamentos, enquanto ela já trabalhava naquela época com mais de 1.000 equipamentos, né? Então, essa autorização especial ela foi revogada e a gente começou a fazer o recolhimento desse equipamento. Hoje nós temos mais de 600, tinha até ontem 650 equipamentos, hoje já foi recolhido mais 20 equipamentos. Agora, enquanto estava começando a entrevista, eu recebi a notícia do BC Trânsito que já foram recolhidos mais 10 nesse momento. Então, assim, o recolhimento vai continuar até essa empresa entregar toda a documentação e ficar de forma regular para trabalhar em Balneário Camboriú, e a gente vai continuar recolhendo isso diariamente. E quais eram as irregularidades? Tem a ver também com a segurança, tanto do condutor quanto dos nossos pedestres, né? Sim, uma empresa que tem no limite hoje do novo credenciamento até 500 equipamentos, se ela coloca mais de 1.500 equipamentos na rua, ela não está preocupada com a segurança do pedestre, né? Uma ciclofaixa que a gente que tem seus limites. Imagina, cada empresa credenciada 500 patinetes. Uma empresa só põe 1.500, a outra hoje está operando com 250 patinetes. É uma forma desproporcional tanto de trabalho quanto de segurança, né? E é onde acontecem os acidentes diários. Isso, é isso que eu ia te perguntar. Orientação, inclusive, para os condutores, para os turistas, para os moradores, sempre acionarem aí equipamentos credenciados pela Prefeitura, né? Sim, eu procuro aconselhar sempre, né? Você vai contratar uma empresa, você vai alugar um carro,
veja se está certo, se tem o alvará, se está com o documento em dia, se está credenciado. Se uma empresa dessa chega a se envolver em algum acidente, que suporte ela vai estar se ela não está credenciada. Então é muito perigoso, tanto para o pedestre quanto para quem usa. Só para encerrar, secretário, denúncias as pessoas podem fazer para que número? Sempre 153, tá? É o nosso número da Guarda Municipal, dos agentes de trânsito, e eles repassam também para a nossa fiscalização. Ok, obrigada pela sua participação. É isso, Zanotto, a Prefeitura de Balneário Camboriú, o BC Trânsito, Guarda, Fiscalização, fazendo fiscalização e intensificando para oferecer mais segurança para os condutores e também para nós, né, os pedestres. Volto contigo. Daqui a pouquinho eu volto para falar sobre esse furto de motos que aconteceu em Itajaí. Daqui a pouquinho. Te aguardamos então, obrigado, Cris. Realmente, né, a Prefeitura está certa, tem que ter um controle, né? É uma tecnologia que chegou, um novo meio de transporte cada vez mais usado, mas não dá para as empresas chegarem sem limite nenhum, espalhando esses equipamentos por todas as cidades, né? Tem que ter um número exato de quantos patinetes cada empresa, em que local pode deixar, para não tumultuar ainda mais a vida do pedestre e do ciclista tradicional, né? Quem vai com a sua bicicletinha normal também precisa do espaço nas ciclofaixas, nas ciclovias, né? Como nós estamos vendo aqui no exemplo dessa imagem. Vamos trazer agora um tema que a gente está trabalhando sempre com a informação, com a tentativa da conscientização, né, gente? Sobre os casos envolvendo violência doméstica aqui em Santa Catarina, no nosso estado. Agora a gente vai trazer um exemplo de uma tecnologia que pode salvar vidas e reforçar justamente a proteção das mulheres que estão ameaçadas, que se sentem prisioneiras desses agressores enquanto eles continuam impunes. Vejam só o que acontece no Paraná. Lá existe um sistema inédito que passa a monitorar, ao mesmo tempo, não somente a vítima, mas o agressor. Porque é ele que precisa de fiscalização, é ele que precisa ser acompanhado. E essa inovação já desperta o interesse aqui de Santa Catarina e deve chegar ao Estado, conforme as informações que a nossa produção já levantou, ainda esse ano. Então a gente vai trazer essa reportagem para mostrar como o Paraná está utilizando também essa ferramenta, essa tecnologia, repito, para monitorar o agressor. Ele precisa ser acompanhado. Veja na reportagem. Uma tecnologia que promete mudar a forma como o Estado protege mulheres ameaçadas por seus agressores. No Paraná, Justiça, Ministério Público e Secretaria de Segurança testam um sistema que monitora ao mesmo tempo vítima e agressor. Ele usa a tornozeleira eletrônica. Ela recebe um celular exclusivo que mostra em tempo real a localização do homem de quem tem medida protetiva. O programa funciona assim. O Judiciário define 2 círculos de proteção. O primeiro é o raio de advertência, de cerca de 1 quilômetro. O outro, mais restrito, é a zona de exclusão, de 500 metros. Se o agressor entra em qualquer uma dessas áreas, o celular da vítima avisa na hora e a polícia também. O objetivo é impedir que ela seja surpreendida e evitar que um novo caso de feminicídio aconteça. A partir do momento que esse autor de violência ele entra nesse raio de advertência, ele já recebe avisos, ele já recebe alertas na tornozeleira, né, ligações do DPEM para que ele saia daquele local e né, se afaste da vítima. E, ao mesmo tempo, a vítima também é avisada nesse momento no smartphone para que ela também possa procurar um local seguro e se proteger até a chegada da força policial. A participação da mulher é voluntária, o programa é voltado para casos graves, quando o agressor descumpre a medida protetiva, tenta contato, insiste na aproximação ou apresenta risco real à integridade física da vítima. Situações em que, muitas vezes, apenas a medida no papel não é suficiente. Para aquelas situações mais graves, onde a mulher está em risco, né, onde a integridade física dela está sendo, né, colocada em risco, o judiciário, o Poder Judiciário, no caso eu ali que atuo no juizado, né, da Casa da Mulher, faço a análise, vejo se é cabível ou não, e aí concedo a aplicação, né, do programa de monitoração simultânea. O Ministério Público frisa que a tecnologia não transfere responsabilidade para a vítima. Ao contrário, fortalece a rede de proteção e permite que ela tenha tempo para buscar um local seguro enquanto a polícia chega. Da mesma forma que o agressor vai escalonando nas suas investidas, a Justiça também hoje, através dessa parceria com a Secretaria de Segurança Pública, também consegue escalonar nos seus recursos protetivos. Delegacias da Mulher também podem solicitar a monitoração, principalmente quando ficam claras as tentativas de contato proibido.
Cada ligação, mensagem ou aproximação indevida já configura novo crime. Não importa se o agressor teve ou não conversa com ela. Se ele tentou ligar, já é um descumprimento. E há necessidade de ser comunicado esse descumprimento. Seja na delegacia, seja na medida protetiva, por defensoria, por advogado, né? Mas tem que chegar essa informação do descumprimento para que possa ser gradativo essa responsabilidade do agressor, essas advertências, para que ele não continue descumprindo a medida. O monitoramento é contínuo. A Polícia Penal acompanha 24 horas por dia e o sistema funciona em qualquer lugar do país, mesmo que a vítima esteja viajando. Esse monitoramento, né, é importante a gente informar que não ocorre apenas no município onde a vítima, onde essa ofendida reside, mas em todo o território nacional. Então, ela pode viajar onde ela estiver, a gente estará fazendo esse monitoramento 24 horas. Temos uma equipe aqui de plantão responsável por esse programa. Em Curitiba, o projeto piloto já está em funcionamento e deve ser ampliado para o interior. O governo afirma que a tecnologia é mais uma estratégia para salvar vidas e reduzir os casos de violência doméstica que terminam em morte. Ele já se mostrou eficiente nos momentos em que foi utilizado e a gente pretende, tão logo ele esteja amadurecido nesse conceito, ele seja expandido para todo o estado e talvez copiado por outros estados, que é o que nós queremos. A mulher tem essa previsão, né? Ela vai conseguir ver que ele está se aproximando e ela vai conseguir se antecipar. Ela não vai mais ser surpreendida com aquele agressor na casa dela, ao lado dela, e cometendo ali, infelizmente, aquele feminicídio. Então, eu vejo o programa como um sucesso. Também, porque é um investimento em tecnologia que basta uma vida ser salva já valeu a pena. Todo recurso empregado nisso, nós temos hoje à disposição essa tecnologia de conseguir monitorar também os agressores. Ele funciona como nós temos aqui no estado, parecido pelo que nós vimos na reportagem, com o botão do pânico. Mas o botão do pânico, a pessoa tem que acionar. Ali não. Se o agressor se aproxima da vítima, a viatura mais próxima já recebe via Copom a informação e vai até o local. E a gente vai mostrar agora aqui em Santa Catarina o que nós estamos vendo aqui da campanha que foi lançada pelo governo do estado também nessa questão contra a violência doméstica e utilizando um personagem muito conhecido, o lutador Verdun. Porque, pelo que nós entendemos, a campanha tem essa intenção de levar a informação para o homem, principalmente o homem, para que ele denuncie, para que ele também leve essa conscientização, essa formação para as autoridades. O Felipe Bastos vai trazer mais detalhes para a gente de como o lutador Fabrício Verdun entrou nessa campanha e o porquê que ela foi utilizada dessa maneira aqui no estado para levar a informação, a conscientização no combate à violência doméstica. Vejam só. Extremamente importante e necessária. O governo de Santa Catarina lançou uma campanha de enfrentamento à violência contra as mulheres. Com a linguagem direta e tom urgente, a ação quer romper o ciclo da agressão e chamar toda a sociedade, especialmente os homens, a assumir a responsabilidade no combate à violência doméstica. O protagonista da campanha é o multicampeão de MMA Fabrício Verdun. No vídeo gravado em um ambiente de treino, ele aparece não só como lutador, mas também como pai e marido, reforçando que a verdadeira coragem não está no ringue, e sim na postura firme contra qualquer tipo de violência contra a mulher. A campanha inverte a lógica da força e usa a imagem de um atleta conhecido justamente para deixar claro que violência, é óbvio, não é poder. A ação aposta em uma mensagem clara e sem rodeios. A ideia é falar diretamente com quem precisa ouvir e provocar reflexão sobre comportamentos muitas vezes naturalizados dentro de casa. O conceito central da campanha é simples e direto. Seja homem, denuncie. A proposta é deixar claro que proteger, denunciar e não se omitir também são atitudes de coragem. O governo do estado reforça ainda que a omissão faz parte do problema. Quem presenciar ou tiver conhecimento de casos de violência contra a mulher deve denunciar. E a gente vai deixar agora aqui na tela os telefones para as denúncias que podem ser feitas de forma anônima. 190 da Polícia Militar e 181 do Disque Denúncia. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Bastos. E nós vamos ao vivo agora à região do Vale para falar de uma ação da polícia com o desfecho de um caso de desaparecimento lá em Blumenau, de uma mulher e o filho que saíram sem dar notícias e agora foram localizados. A polícia está investigando para saber
Qual a motivação? Né? Porque há uma suspeita que há algo envolvendo também violência doméstica, que teria sido uma fuga, não um desaparecimento. Vamos saber com a Natiele o que ela tem de informações até o momento, mas pelo menos já com a localização dessa mulher e do filho também, né, Nath? A informação ao vivo é contigo. Então, Zanotto, essa localização agora dessa grávida, dessa mulher e desse filho traz um alívio, mas também reforça um estado de atenção. Porque tudo começou quando os familiares dessa mulher, que são lá do Sergipe, não estavam conseguindo contato com ela e com a criança há algumas semanas, desde o dia 16 de dezembro. Então, claro, eles estavam preocupados, acionaram a Polícia Militar e registraram um boletim de ocorrência. Só que um detalhe importante que a gente precisa destacar desse fato é que essa mulher, ela já era atendida pela Rede Catarina, que é um programa especializado da Polícia Militar, justamente para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica e, claro, fiscalizar as medidas protetivas. Ou seja, ela já era acompanhada pelas autoridades por estar em uma situação de risco. Então, claro, assim que esse desaparecimento foi comunicado para a Polícia Militar, esse boletim de ocorrência foi feito pela família lá do Sergipe, eles também divulgaram nas redes sociais, preocupado porque essa mulher e o filho não estavam postando nada nas redes sociais, enfim. Então, eles acionaram a polícia e aí toda uma força-tarefa foi mobilizada. A OAB por Elas, claro, a Rede Catarina e a Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores iniciaram as buscas e aí conseguiram encontrar essa mulher e o filho. Eles estão bem nesse momento, Zanotto, e a família do Sergipe já foi comunicada e principalmente a gente não vai divulgar a identidade dessa mulher, nem a do filho e principalmente o local em que eles foram encontrados para garantir a segurança deles conforme a Polícia Militar. Então ainda a autoridade confirmou, né, a Polícia Militar confirmou que a Rede Catarina ela segue acompanhando de perto esse caso, porque o principal objetivo é garantir a proteção necessária para que essa mulher não volte a correr nenhum risco e a gente também segue acompanhando esse caso. Volto contigo aí no estúdio. Ô, Natiele, por gentileza, a gente já vai para a previsão do tempo na sequência. Você só me conta como está Blumenau agora, com sol entre nuvens. Qual a situação de momento por aí, querida? Então, Zanotto, está bem calor aqui em Blumenau, 31 graus nesse momento. O céu tem algumas nuvens, mas há uma sensação de abafamento bem grande por aqui. Ok, valeu, Nath, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente mostra como está também a região da Guarda do Embaú, em Palhoça, porque agora é a hora da previsão do tempo. E ao longo da tarde dessa terça-feira, para quem está na região oeste, meio oeste e Planalto Sul, sol aparecendo com poucas nuvens. Nas demais regiões, nós tivemos já o sol aparecendo nesse início de dia, né, durante a manhã, e agora, durante a tarde, a condição de mais nuvens e novamente aquele cenário que nós temos visto nos últimos dias. Pancadas de chuva e temporais isolados, porque o calor está aumentando e as máximas vão passando já da casa dos 30 graus. Vejam só, a região aqui norte do estado, né, que nós tivemos ontem aquela microexplosão lá em São Chico, 31, na região do Vale 33, aqui na Grande Florianópolis, que é na casa dos 30, e no sul também passa um pouquinho. Então é por isso que essa previsão que nós devemos ter hoje, mais uma vez, daquelas chuvas bem típicas de verão, vindo com tudo. Para a quarta-feira, o sol segue na região meio-oeste, oeste Planalto, nas demais regiões, repete o que nós estamos vendo hoje, né? Cada vez mais nuvens e aquelas pancadas que vêm geralmente naquele horário, né? Fim de tarde, início de noite, com o risco dos temporais isolados. E a Defesa Civil sempre reforçando também as informações dos seus alertas para quem está nessa região, então, do Vale, Litoral Norte, apresenta risco alto para alagamentos, enxurradas, destelhamentos e aquela situação toda, né? Queda de árvores, fornecimento de energia, então as temperaturas seguem subindo. Vejam que para essa quarta-feira, região norte, Joinville, 28 a máxima e já começa quente, 18, né? No Grande Oeste, como há presença maior do sol, a temperatura pode chegar até os 32 graus em Chapecó, 17 a mínima. Litoral Norte, com a presença um pouco mais de nuvens, 26 a máxima, 23. Não muda muito em Balneário Camboriú, né? Já começa quente e fica assim. Em Florianópolis pode chegar a casa até dos 27 nessa quarta-feira. Em Criciúma, apesar da temperatura alta, ainda há previsão de chuva no sul, 31 graus a máxima. E em Lages, 26 a máxima,
15 a mínima para quem está na região serrana. E nós estamos com a nossa Kombi do verão do SCC passando nas praias da Grande Florianópolis. E amanhã o destino será a Praia do Campeche. Laércio Botega vai levar brincadeiras, dicas e muita animação e diversão e brindes para quem estiver na Praia do Campeche. Lembrando, gente, toda semana uma praia diferente, você acompanha tudo aqui no A Tarde é Nossa. Então, minhas amigas, fiquem ligadinhas, meus amigos, fiquem ligados, porque nós estamos com o verão e a Kombi do verão do SCC SBT está chegando com tudo amanhã na Praia do Campeche. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações para você. Lembrando que hoje no A Tarde é Nossa tem uma informação importante para quem sofre com o intestino preso. A gente vai mostrar quais são as frutas que ajudam a soltar o intestino. Já estou vendo algumas aqui, deixa eu ver, laranja, abacate, o que mais? Daqui a pouco a gente mostra. É tudo isso para você, além também do nosso jogo do alfabeto, direto da rua, muita fofoca e bafafá e tem ainda R$520 no Acerte e Ganhe. Ninguém acertou o que tem na caixa de presente? É preciso ligar e o nosso Laércio Botega e a Dona Maricotinha vão liberar o telefone durante o programa. Então o convite está feito, logo após o nosso SCC Meio-Dia, é diversão para toda a família no A Tarde é Nossa. E você vai ver a informação que acaba de chegar, atenção, hein? Embarcação naufragou com pai e filho. Vejam só que já o trabalho do Águia no local, porque acaba de chegar a informação, gente, que o filho de 37 anos foi localizado há pouco e o pai segue desaparecido. É a região de São Francisco e daqui a pouquinho os detalhes então desse trabalho, essa corrida contra o tempo, né, para chegar o mais rápido possível à localização desse homem que segue desaparecido após o naufrágio dessa pequena embarcação. Em intervalo, voltamos na sequência com essa e outras informações. Alô, alô, Palhoça! Praia da Guarda do Embaú, nesta terça-feira de sol aparecendo entre nuvens na Grande Florianópolis e lotação máxima já ou não? Olha só, hein, gente, a quantidade ali de pessoas aproveitando, fazendo a travessia do Rio da Madre. Tem um ali, dois, né, no caiaque remando, ó, estão vendo, ó? Outro vai ali no barquinho, faz a travessia e chega nesse paraíso que nós temos aqui em Santa Catarina, no nosso litoral, que é a região da Guarda do Embaú, Praia do Sonho, Praia de Cima, Pinheira. E quem vai até a Guarda tem um convite também ali para o Vale da Utopia, né? Quem gosta de fazer uma trilha, um local um pouco mais afastado, é opção também de turismo na região sul de Palhoça. Olha, vamos à informação agora do caso de uma embarcação que virou na região da Ilha dos... ali é São Chico, né? Ilha dos Tamboretes, né? É São Chico. A informação que eram 2 pessoas nessa embarcação, o pai de 54 anos, o filho de 37. Nós estamos vendo que as buscas continuam. O pessoal do Águia, da Polícia Militar, está no local. Corpo de Bombeiros, são pelo menos 4 embarcações, mais o apoio aéreo. E agora há pouco, a informação que o filho foi encontrado com vida, encaminhado até o hospital Nossa Senhora das Graças. Já o pai segue desaparecido, por isso que eu falava antes do intervalo comercial, que aquela corrida contra o tempo, né, é para saber se vão conseguir ainda nessa tarde encontrar, né, chegar à localização do homem que ainda está desaparecido. Nós não temos mais detalhes ainda se ele estava utilizando o colete ou não, mas é um naufrágio em São Francisco, portanto, né, que nós estamos acompanhando essas informações. A gente pode atualizar a qualquer instante aqui no nosso SCC Meio-Dia, quem sabe com a informação mais aguardada, né, da localização do pai. Se o filho foi localizado, é bem provável que ele possa estar numa área próxima ainda, né, numa área próxima, onde nós temos essa imagem da embarcação que foi a pique. O que ela ali é o colete? Deixa eu ver, não prestei atenção. Deixa eu ver de novo. Deixa eu ver de novo só essa imagem. Olha. Ali já é o tripulante do Águia, né? É isso então, é o mergulhador. É o tripulante do Águia que já desce. É o momento do resgate do filho, então, né? Me ajuda aí, ó, da imagem, é isso, né? Estão vendo, ó? Porque tem ali, parece aqueles tapetes de flutuar, né? É isso, ó, tá vendo, ó? E ali, ele utilizando essa roupa laranja, ó. Não dá para saber se é só um casaco, se ele estava com colete, mas é a imagem aqui, ó, do resgate feito, então, pelo tripulante do Águia, né, que desceu rapidinho ali da aeronave para conseguir chegar até a vítima, né?
Então, aí o trabalho da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina já salvando uma vida de um tripulante lá na região de São Francisco do Sul. Após esse naufrágio, nossas equipes continuam atualizando essas informações. Por falar na Segurança Pública do Estado, nós tivemos hoje uma coletiva para apresentar um balanço do ano de 2025, onde Santa Catarina registrou queda nos principais crimes e um volume recorde de atendimento das forças de segurança pública. A Beatriz Serino foi acompanhar essa coletiva e traz mais informações para a gente desse balanço completo feito pela SSP. Vamos ver? Boa tarde, Zanotto. Nós estamos, sim, acompanhando a coletiva de imprensa da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina. E, segundo o governo do estado, Santa Catarina fechou 2025 com os melhores índices desde 2008. São quedas expressivas em relação aos crimes nesse recorde histórico dos últimos 18 anos. Só relacionado a crimes, por exemplo, de homicídio, essa queda representa 18% comparada a 2024. Também quedas em diversos crimes como os patrimoniais. Vamos ouvir, então, o secretário de Segurança Pública de Santa Catarina falando sobre esses dados. Os números, ao longo dos anos passados, já vinham apresentando situações bastante positivas e agora nós atingimos um número aí bastante considerável, excepcional, podemos dizer, que certamente continuará a colocar Santa Catarina como uma posição de destaque em cenário nacional. Além dessa redução da criminalidade, os dados também mostram a força operacional das forças de segurança aqui de Santa Catarina. Foram registradas mais de 3 milhões de ligações a 190, que demonstra aí que a Polícia Militar também atua com proximidade da população. A Polícia Civil também operou aí frente a esses crimes e também a Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros, todos esses dados sendo apresentados num balanço de 2025 aqui nessa coletiva. Então, segundo a Secretaria de Segurança Pública, esses números, eles refletem esse trabalho integrado de toda a força de segurança do nosso estado. Eu volto contigo para o estúdio, Zanotto, e em breve a gente traz mais informações sobre esses números tão relevantes para Santa Catarina. Obrigado, Beatriz, pelas suas informações desse balanço. Se 2025 terminou com índices abaixo, número de crimes, esse novo ano já começa com um desafio para a polícia. Por exemplo, aqui na Grande Florianópolis, segura um pouquinho só isso aqui, segura um pouquinho. Aqui na Grande Florianópolis, outro caso que eu quero falar antes, depois eu chamo a Cris, só por gentileza. Porque aqui nós estamos com o caso de um corpo que foi encontrado esquartejado dentro de uma mala, que até agora não há identificação. Sem identificação fica praticamente impossível chegar à autoria do crime, a polícia precisa desvendar. Tem os corpos que foram encontrados lá na região entre os municípios de São José e Biguaçu, na localidade do Boa Vista, vocês lembram daquele cemitério clandestino que o pessoal da PM encontrou? Também tem que descobrir quem são essas vítimas e, consequentemente, acompanhar esses crimes relacionados diretamente à disputa por pontos de venda de drogas na Grande Florianópolis. Então, 2026 que começa com desafios para a investigação, nesse caso, a Polícia Judiciária, a Polícia Civil. Agora sim, por gentileza, traz a imagem no SCC Meio-Dia. Que arrastão foi esse, hein? Motocicletas sendo levadas de uma loja lá em Itajaí. O que chama a atenção é você passar, imagina, 2h43 da madrugada, olha esse bando na rua, tudo com a cabeça coberta. Ó, imagina esse carro passando ali, o susto que não levou. Ou você acha normal uma cena como essa? Na madrugada, tudo com capuz, tudo com touca. E aí, de repente, o bando vem, começa a atacar pedras e quebra a vitrine para ter acesso, já ao interior da loja. Deixa eu ir ao vivo com a Cris Pinheiro para ver o que ela tem de informações para a gente atualizadas, porque boa parte desse material levado, desses veículos, dessas motocicletas, já foi recuperado nesse trabalho das primeiras horas da polícia, assim que foi informada desse crime praticado em Itajaí, né, Cris? A informação ao vivo é contigo. É isso, Zanotto, mas a gente sabe que não voltaram em bom estado, né? Olha, pelo menos 5 pessoas, homens e adolescentes, foram apreendidos e presos ainda durante a madrugada pela Polícia Militar de Camboriú e também aqui onde eu estou, de Balneário Camboriú. O furto, como você falou, aconteceu por volta das 2h44 da madrugada em uma loja de motocicletas importadas da marca Indiana, que fica na Avenida Oswaldo Reis, no bairro Fazenda. Nas imagens externas,
a gente percebe esses jovens encapuzados se organizando em frente à loja, jogando pedras para quebrar o vidro e em seguida eles invadem rapidamente. Eu acho que em menos de 2 minutos eles conseguem levar 13 motocicletas. Perdão, eu falei hoje pela manhã com uma das responsáveis pela loja e ela me confirmou que não foram 12, viu? Foram 13 motocicletas e foram levadas por 14 jovens e adolescentes. 7 foram já recuperadas ao longo da madrugada. Um dos autores do crime, um jovem de 18 anos, foi encontrado pela Polícia Militar caído próximo ao local, com lesões nas pernas. Ele foi encaminhado para o Hospital Marieta Konder-Bornhausen e ele está, nesse momento, sob escolta da PM. Assim que lavrado o flagrante, ele passa para a escolta penal. A maioria dos autores dos crimes, de acordo com a PM e a Guarda, possuem entre 15 e 19 anos. Um jovem de 25 anos também foi preso. De acordo com a Polícia Militar, eles vieram de Camboriú para praticar o crime em Itajaí. A Guarda Municipal de Balneário Camboriú também auxiliou e ajudou a apreensão desses adolescentes e na recuperação dessas motos. Foram os agentes, inclusive, durante a madrugada, que flagraram várias motocicletas em alta velocidade se dirigindo para o bairro Monte Alegre, em Camboriú. Agora pela manhã, mais 2 motocicletas foram localizadas, totalizando aí 9 recuperadas. Entrei em contato, como eu falei hoje pela manhã, com a direção dessa empresa. Eles me passaram que ainda estão avaliando o prejuízo, que já foi feito o boletim de ocorrência e também já foi acionado o seguro. O caso, claro, segue sob investigação, com o objetivo de identificar esses autores, localizar as demais motos. E outro dado importante que ela me passou, e que bom que foram recuperadas essas motos, viu, Zanotto? Porque, segundo ela, são motos importadas que valem entre 16... Imagina o prejuízo, porque a gente vê nas imagens aí enviadas pela Guarda que as motos não voltaram em bom estado. A gente percebe nas imagens, inclusive, que alguns jovens, provavelmente adolescentes, por conta dela ser muito pesada, deixaram já cair a motocicleta bem na saída ali da concessionária. A gente vai continuar apurando esse caso, traz mais informações no portal ou aqui no SCC Meio-Dia, SBT Meio-Dia. Volto contigo. Ô, Cris, só por gentileza, bem a hora que você falava do valor das motocicletas, nós tivemos um corte, uma interrupção rápida no seu áudio. Se você puder, se estiver me ouvindo, só repetir o valor que ela passou, que são motos de 400 cilindradas, né? Tu tinha falado, mas a gente não conseguiu ouvir aqui. Se puder repetir, ô, Cris. Isso, são motos de 400 cilindradas, essas valem de 16 mil e tem até motos de 32 mil reais que foram furtadas aí. Eu acredito que as mais pesadas, que eles não conseguiram levantar, são essas mais caras, viu? Ah, bem provável, né? Que a gente viu ali eles caindo, sofrendo essa queda, até teve um deles que teve um problema na tíbia, e aí vai ocupar espaço no hospital ainda, né? Porque daí tem que ir lá, o bombeiro ajudar, levar para o hospital, ocupa o espaço de alguém que está esperando para dar o atendimento a um ladrão, porque é uma raça que estava ali para cometer esse crime. A gente vai aguardar, né, Cris? Muito obrigado pelas suas informações. Volta, por gentileza, a imagem aqui só mais uma vez para a gente, para saber agora que a polícia já tem identificação da maioria, já sabe que são adolescentes, sabe quem são os maiores, para saber quem é o mentor desse crime. Quem é que organizou, que planejou todo esse furto, né, coletivo, esse arrastão. Porque ali a gente viu, né? Porque as motocicletas estão abastecidas, uma quantia mínima de combustível, pelo menos estava com combustível no tanque, para poder sair até a região do Monte Alegre, conforme a suspeita levantada pela polícia nesse primeiro trabalho de investigação. E quem planejou, né? A autoria já está fácil. Olha aqui, ó, o caindo ali que a Cris falou, vocês viram? Não tem força física, né, a rapaziada ali? 14, 15, 16, 17 anos, para andar com uma moto dessa, né? E ali a polícia foi rapidinho conseguindo recuperar a maioria, então, dos veículos levados durante esse arrastão que aconteceu na madrugada lá em Itajaí. Se você tiver qualquer informação que possa auxiliar a polícia na investigação também desse crime, 181, o Disque Denúncia da Polícia Civil. Por falar em denúncia, vamos falar agora dos preços abusivos. A informação está aqui, eu te convido para acompanhar comigo no portal SC10, praticados por alguns estabelecimentos comerciantes na região do norte da ilha de Santa
Santa Catarina. Deixa eu puxar aqui a notícia. Aqui está, vejam só, senhores. A fiscalização aconteceu, então, na região do Norte. Uma ação que verificou os valores cobrados por produtos e a exposição correta dos preços e o cumprimento das normas de defesa do direito do consumidor. Alguns estabelecimentos foram orientados a se adequar e o PROCON informou que essas fiscalizações seguem ao longo de toda a temporada. Quer saber mais detalhes? A reportagem completa está aqui no portal SCC10 e já deu para ver aqui, ó, que a diretora, né? A delegada Michele também estava presente junto com o pessoal, então, do PROCON. 151 também é o disque denúncia do PROCON. Para qualquer caso, você pode comunicar também o pessoal do PROCON. Se sentir lesado, você consumidora, você consumidor. Vamos lá com o Ferreira, porque também está lá no portal SC10. A enquete, qual o nome que deve receber esse novo espaço? Uma nova praia, né? Uma arena que acontece depois da obra de desassoreamento do canal do Rio da Barra. E as pessoas já estão mandando sugestões também de outros nomes, né? Vamos com o Ferreira, depois a gente vai trazer então o que você enviou de sugestão para qual nome dar para essa área. Ô Ferreira, é a sua primeira vez nesse espaço? Já tinha frequentado esse local antes? Ou você, assim como eu, não conhecia ainda, porque não fui até aí? Ficou um espaço amplo, né, o Jean? Antes era só uma vegetaçãozinha ali, agora tem uma praia e quadra de esportes e tudo. Jean Ferreira, informação ao vivo desse local ainda sem nome, é contigo. Fala, Zanotto, bom dia mais uma vez, boa tarde já agora. Exatamente, uma nova praia aqui na capital, essa né, é a manchete, uma nova praia aqui em Floripa. Respondendo sua pergunta, Zanotto, é a primeira vez aqui, não conhecia esse local, mas já adianto que ficou muito bom. São quase 7 mil metros quadrados aqui de estrutura, com essa areia branquinha que foi retirada há pouco tempo aqui do canal da Barra, desassoreado, né, para aumentar esse canal aqui, até para o fluxo também das embarcações que passam por aqui. E, inclusive, eu pedi para o Christopher mostrar na imagem lá a embarcação passando nesse momento, ó, justamente porque essas embarcações de passeio, que são muito comuns aqui nessa região, possam passar tranquilamente. Foi desassoreado e toda essa areia que você vê aqui nesse local foi retirada, então, da Barra da Lagoa e agora formou, então, esse novo espaço aqui, como eu disse, de quase 7 mil metros quadrados. São 6.400 mil metros aqui com essas arenas. Aqui tem um campo de futebol para quem quer jogar um futebol de areia, se reunir com o pessoal aí no final de semana. Nesse momento não tem ninguém porque é 12h50, né? Afinal, de uma terça-feira, o pessoal não está por aqui. Quem está visitando está nas praias mais conhecidas, mas esse já é o serviço que a gente está dando aqui de mostrar esse novo local agora de lazer aqui, com essa grande quadra de areia, e ao fundo lá também tem 2 quadras de vôlei para quem quer praticar também o vôlei. Inclusive, Zanotto, tem gente por aqui já. Eu vou chamar o Christopher pra gente andar nessa areia aqui. Areia fofinha, viu, Zanotto? Ainda tá tendo a limpeza, tem algumas conchinhas porque veio lá do fundo da água, né, ali do canal da Barra, mas é branquinha, é uma areia fofinha e, inclusive, eu já achei aqui alguns turistas que estão aproveitando esse novo espaço. Inclusive, ela me falou agora há pouco que foi a melhor ou uma das melhores praias que ela foi aqui na ilha, viu, Zanotto? Eu vou pedir licença aqui, vou descer aqui para falar com a Carol. Licença, Carol, falar contigo, tudo bem? Mais uma vez, Carol, de onde está visitando aqui Floripa? Eu sou de Mairinque, São Paulo, interior de São Paulo. E o que tá achando aqui desse espaço? A gente estava conversando agora há pouco, tu falou inclusive que é uma das melhores que tu foi aqui na ilha, né? Sim, é porque a gente queria paz e todo lugar aqui tem bastante turista, né? Mas aqui é muito limpinho, a areia é muito fofa, a água é muito gostosa. Para vir com criança é sucesso, é muito gostoso. Inclusive a Carol tá aqui, é filho ou é o quê, Carol? O Samuel? Isso. Meu filho e a Duda, minha filha. Filhos. Uhum. E estão curtindo aqui o espaço. E tu até comentou agora há pouco, né? Que tu achou engraçado que tá bem vazio, né? Não tem ninguém aqui, já foi por isso que foi um chamativo também para vocês, né? A gente passa por aqui para ir para as praias, para as dunas e tá sempre tudo lotado, né? E aí no caminho eu vi esse pedacinho vazio, falei, bora parar aqui. Muito gostoso mesmo, vale a pena vir. Já vou te perguntar, Carol, esse espaço aqui é um espaço novo, viu? Que nem eu te falei agora há pouco, né? Foi desassoreado essa areia
areia aqui, feito esse espaço aqui com quase 7 mil metros quadrados dessa nova praia de Floripa. Mas está rolando uma enquete, viu, lá, tanto da Prefeitura como também no nosso portal lá do SBT, o SCC10, para dar um novo nome para esse espaço aqui. Tem algumas sugestões aqui: Prainha do Siri, Recanto da Lagoa, Prainha do Rio da Barra, Praia da Travessia. Tem alguma sugestão aqui que tu queira deixar, ou alguma dessas opções que tu gostou mais para esse local? Cara, eu acho que Praia do Siri cabe bem, porque a gente encontrou a primeira coisa que foi um siri. Então, é legal, seria legal. Prainha do Siri, fechou. Carol, obrigado por falar com a gente. Aproveita a praia, volte sempre, vocês, a família. Se sintam bem aqui na nossa ilha. Obrigada, bom trabalho. Obrigado. Viu, Zanotto? Voltando então a falar sobre a enquete, está aberto lá no portal. Nomes agora a gente pode escolher, inclusive o prefeito também fez um vídeo, publicou um vídeo chamando para o pessoal participar dessa votação, e eu já falei inclusive com a assessoria do prefeito, e eles me falaram aqui, me deram uma prévia, porque está rolando ainda essa enquete, mas a prévia lá do nome que está ganhando na enquete da Prefeitura é Recanto da Lagoa, com 43%. Essa enquete ainda está aberta, como eu falei. O prefeito falou para a gente agora há pouco lá, inclusive, que depois dessa votação, dessa enquete oficial, vai ser levado para a Câmara para votação e também discutido e definido lá num novo projeto de lei. Então, o nome dessa praia aqui, desse espaço, ganhando Recanto da Lagoa lá na enquete. Mas na nossa enquete aqui do portal SCC10, que eu vou pegar agora para atualizar você que está em casa, quem está ganhando é Recanto da Lagoa. A Carol deu a sugestão aqui, que é a Prainha do Siri. Você pode dar a sugestão lá também no nosso SCC10. E fica o convite para conhecer esse novo espaço com estrutura, com parte de lazer, de esportes e também essa praia tranquila, calma e sem muita gente por enquanto, porque o pessoal ainda não conhece esse espaço aqui, viu, Zanotto? Boa, então os turistas lá de São Paulo, né, como a Carol e o filho, ali já estão aproveitando esse espaço e fica aberta a votação, como disse o Ferreira, tanto no nosso portal, né, na SCC10, como também as mesmas possibilidades lá da Prefeitura. E é o que ela falou, né, a paz, a tranquilidade, você pode deixar a criança tomando um banho ali na lagoa, diferente do mar, né, que não tem a onda, né. Ali, olha só, as crianças brincando, e com poucas pessoas, como nós vimos agora. A questão ali é do estacionamento, né? Aí não tem onde deixar carro, tem que deixar mais distante, ou vai de transporte coletivo, ou vai com motorista de aplicativo, né? Porque aí não há espaço também para tudo, né, Ferreira? Não tem estacionamento. Deixa eu aproveitar, obrigado. Quer falar mais alguma coisa, ou já fez o sinal e volta para ele? Tens mais alguma informação para ele? Zanotto, inclusive você falou agora do estacionamento. Você falou agora do estacionamento, viu, Zanotto? Inclusive, bem aqui na ponta, vou pedir para o Christopher mostrar, na frente dessa parte aqui de lazer, tem um ponto de ônibus. Então, o pessoal que está passando por aqui, que nem a Carol falou, passa por aqui para ir para as praias, viu esse espaço aqui, chamou a atenção. Ponto de ônibus bem na frente para quem vai sentido Lagoa da Conceição. E também lá do outro lado, bem no pezinho da ponte ali, também tem quem vai sentido Barra da Lagoa. Estacionamento ainda tem um pouco de dificuldade, porque o pessoal deixa os carros aqui para ir nos comércios que tem na frente, mas tem uma faixa também aqui que dá para deixar o carro. Se tiver uma vaguinha, ainda dá para deixar por aqui, viu, Zanotto? Valeu, Gia, obrigado. Ou quem sabe aí no futuro próximo, né, o pessoal da Cooper Barco já coloca um novo ponto. Não somente a costa, mas talvez levando do centrinho até esse ponto também. E quem mandou outra sugestão para a gente? Vamos ver, então? A nossa audiência participando aqui do WhatsApp do nosso SCC Meio Dia. Roberto, boa tarde. A sugestão dele, eu gostei, Roberto. Essa é boa. Cantinho dos Estepô. Valeu, Roberto. Boa dica. Quem mais mandou outra sugestão de nome para esse novo espaço, essa nova praia, esse novo canto ali na região da Barra? Além do Roberto, deixa eu ver, a Paula. Ela votou numa opção que já tem lá, né? Praia Rio da Barra. Valeu, Paula, também pela sua sugestão. A do Estepô que foi diferente, né? E quem mandou agora pra gente aqui, o Fábio Carlos da Silva, Barra Beach. Olha só ele com a sugestão, então, também da nova prainha lá da Barra. E quem mais mandou pra gente? Deixa eu ver aqui, Rogério Ramos, Recanto da Lagoa. Recanto da Lagoa é a sugestão. Ô, Maricotinha, querida, tens alguma sugestão para essa nova praia lá na Barra da Lagoa? Um nome, alguma coisa?
Praia Coisa Mais Querida, é a sugestão da dona Maricotinha, que daqui a pouco chega com a Tarde a Nossa. Gostei dessa também. Para mim a disputa tá ali, Cantinho do Estepô com a Coisa Mais Querida. Valeu, gente. Vá participando, vá votando lá no nosso portal SC10, ou você também pode mandar o seu WhatsApp. Em 2025, o jornalismo aqui do SCSBT mostrou que os casos de dengue estavam em queda na maior cidade do estado, em Joinville, graças ao novo método utilizado nessa cidade, que também conseguiu pela primeira vez, gente, terminar o ano sem nenhuma morte provocada pela doença. Nós vamos chamar o Renato Santos para trazer mais detalhes para a gente de que método é esse que foi empregado nesse combate que é de todos, mas com esses dados, né, Renato? Joinville se transforma também numa referência no combate à dengue. Mas eu tenho sentido que eu acho que nessa temporada 25-26 a gente tem conseguido controlar mais, né, essa questão também do mosquito transmissor e da dengue. Renato, a informação ao vivo é contigo. Exatamente isso, viu, Zanotto? E continua a campanha 10 minutos de cuidados aqui na cidade de Joinville, onde a prefeitura orienta a população a tirar 10 minutinhos do seu tempo para verificar as calhas, verificar se tem alguma tampinha servindo de criadouro do mosquito da dengue. Esse método é conhecido como Wolbachia, que, na verdade, é uma transformação do DNA do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, o chamado Volbito. E esse mosquito em contato com o mosquito infectado pela doença acaba, portanto, inibindo o vírus, e aí os números são positivos. Joinville, que fechou 2024 com 83 mortes e mais de 80 mil casos, de acordo com a Secretaria de Saúde. Já em 2025, os números surpreenderam. Pouco mais de 1.000 casos confirmados e nenhuma morte. Graças a essa tecnologia que foi implantada pela primeira vez aqui em Joinville e que foi estendida para outros 2 municípios catarinenses, que são Blumenau e também Balneário Camboriú. Sobre o assunto, nós conversamos com o coordenador da Vigilância Ambiental aqui de Joinville. Veja aí. É muito importante que a população entenda que ela faz parte desse processo, porque cuidar da dengue não é só um dever do poder público, e sim da população também. E nesse período, que a gente chama de período sazonal, que é o período que mais aumenta a doença, principalmente porque nós estamos numa área subtropical úmida e tem muitas chuvas final da tarde, então é importante que a população fique de olho na sua casa, no seu quintal, no terreno, e possa estar toda semana averiguando todos os locais que podem ser criadores do mosquito. Por isso que nós precisamos da força da população para isso. Bom resultado também refletiu nos números estaduais. Em 2024, Santa Catarina registrou mais de 320 mil casos de dengue. Em 2025, esse número reduziu para mais de 18 mil. Mas se a gente for fazer um comparativo, foi uma queda significativa, de acordo com dados da Secretaria de Saúde. Zanotto, volto com você no estúdio. Pelas suas informações, é o combate à dengue com tudo em Joinville. E agora vamos para o Grande Oeste, porque nessas férias escolares, vejam só, a Biblioteca Pública de Chapecó virou opção de lazer e aprendizado para a criançada. E nesta terça-feira inicia as atividades gratuitas com leitura e música também. É isso, Bastos. Traz mais detalhes para a gente dessa opção, levando também a educação com lazer com brincadeira, que é uma forma muito didática e simpática de levar o conhecimento às nossas crianças. A informação ao vivo é contigo, Felipe Bastos. É isso mesmo, Zanotto, uma opção a mais, né, para aquelas crianças que estão ociosas em casa, não tem muito o que fazer, período de férias. A Biblioteca Municipal aqui de Chapecó, então, está com essas opções. Todas as terças-feiras e também as quintas-feiras, atividades que vão ser desenvolvidas aí para essas crianças, viu? Daqui a pouco começa na Biblioteca Municipal aqui de Chapecó, a partir da 1h15 da tarde, o Clube do Livro. Ele é destinado para crianças de 7 também a 12 anos de idade. O Clube do Livro vai acontecer todas as terças-feiras do mês de janeiro, viu? Da 1h15 até às 5 horas da tarde. Nas quintas-feiras, daí acontece outro tipo de oficina. Daí a oficina de musicalização infantil. Todas as quintas-feiras, também do mês de janeiro, daí com atividades para as crianças de 3 a 12 anos de idade. Essas oficinas acontecem também aqui na Biblioteca Municipal, das 3 da tarde até às 5h30. Agora pela manhã nós conversamos inclusive com algumas pessoas que vão fazer parte principalmente do Clube do Livro e que já estão aguardando ansiosas a participação dessas crianças. Vamos acompanhar.
com uma proposta que traga diversão, entretenimento e desenvolvimento. A gente sabe que nesse período as crianças ficam muito nas telas e é uma forma de trazer elas para o mundo dos livros, incentivar a leitura e colaborar realmente, né, com esse momento onde as famílias às vezes não têm com quem deixar os filhos, e eu tenho certeza que vai ser muito divertido e de muito enriquecimento. Nossa equipe preparou uma ampla programação, principalmente com livros, mas também com a musicalização. Então a gente usa nossos professores, nossos oficineiros que dão aula no município, e eles vão estar dando oficinas gratuitas aqui. E para encerrar com chave de ouro, a gente vai fazer uma grande rua de lazer aqui no Boulevard. Então a gente vai ter brinquedos, a gente vai ter contação de história, nós vamos ter música, artistas locais. Então é uma grande programação que o prefeito nos deu essa missão para fazer aqui na nossa cidade. Agora, um detalhe importante é que essas vagas, por ser de graça, aberto para a população, essas vagas elas são limitadas, viu? Se você é pai e está acompanhando o nosso telejornal agora, ficou interessado em trazer o filho, é importante, a gente vai disponibilizar agora aqui na tela o WhatsApp, porque é importante fazer o agendamento para garantir a vaga, tanto para a oficina de musicalização, como também para o Clube do Livro, que acontece nas terças e quintas-feiras. A Biblioteca Pública Municipal aqui de Chapecó, ela fica aberta de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até às 7 horas da noite, sem fechar ao meio-dia, e também, viu, com atendimentos para ao público de modo geral e também empréstimos de livros. A biblioteca fica localizada no novo Boulevard Benjamin Constant, que fica no centro aqui de Chapecó, considerado, ou melhor, chamado Antigo Calçadão aqui da cidade. Convite feito, devolvo para você no estúdio, Henrique Zanotto. Muito obrigado, Felipe Bastos, pelas suas informações, essa opção então de lazer e também lá na Biblioteca Pública de Chapecó. Gente, deixa eu trazer um recado para a edição de amanhã. Nós vamos voltar e vamos continuar ao longo desse ano, quanto for preciso, a informação como ferramenta que nós utilizamos aqui na prevenção aos casos de violência doméstica, violência contra a mulher em Santa Catarina. E a nossa equipe obteve com exclusividade informação que a Júlia Matos já veio ontem, não está na hora, a informação de que aqui em Florianópolis nós tivemos agora, por parte da Polícia Civil, essa pequena alteração que os casos de feminicídios agora serão acompanhados pela Delegacia Especializada em Homicídios, né? A Júlia já havia antecipado, como eu disse, essa informação não está na hora. E agora pela manhã, a Beatriz Serino conseguiu confirmar mais uma vez com exclusividade essa informação lá na coletiva da Secretaria de Segurança Pública. E a gente vai trazer amanhã uma reportagem completa falando sobre a questão das chamadas medidas protetivas, sobre a eficácia desse sistema envolvendo então a Justiça junto com a Segurança Pública. E também você viu nessa edição aqui do nosso SCC Meio Dia a tecnologia que já está sendo utilizada e muito bem empregada no Paraná, que monitora o agressor. Quando ele se aproxima da vítima, as guarnições mais próximas também já recebem essa informação. Então vamos trazer amanhã em mais detalhes essa reportagem mostrando como a segurança pública aqui do Estado está focada agora nos casos de violência, o combate violência doméstica, certo? Muito obrigado pela sua companhia nessa edição de terça-feira. Espero você amanhã às 11 horas em ponto para mais uma edição do nosso SCC Meio Dia. Fique agora na melhor programação das tardes da televisão catarinense. Afinal, a tarde é nossa!